A história começa como um menino chamado Tatuara joga um videogame no hospital, ele se cansa e adormece. Mas quando ele acorda, ele se encontra em uma floresta desconhecida. Tendo passado muito tempo na cama do hospital, ele gosta do ar fresco deste lugar. Mas uma garota de repente chega lá, e Takuto a reconhece como a TU. Takuto explica que Nações Eternas é o jogo que ele continuou jogando enquanto estava acamado, e é um simulador de gerenciamento de império ambientado no escuro, mundo de fantasia. Ele não pode acreditar que ele está em seu jogo favorito. Com seu personagem favorito, a TU o chama de rei, e ele se pergunta se ele deveria interpretar, mas vendo-o confuso, TU garante a ele que tudo bem. Ela revela que ele foi o primeiro a limpar o pesadelo, dificuldade em usar a civilização mais difícil. Minagura, a civilização da ruína. TU observa que suas estratégias brilhantes colocaram no topo das tabelas de classificação oficiais, e ela o chama de lendário jogador Takuto. Ele se pergunta como ela sabe disso, e menções automáticas, e ela se lembra de cada palavra que ele disse a ela. Takuto diz a ela que talvez ele a tenha usado como sua personagem porque ele queria se tornar forte como ela, e ele está feliz que eles são capazes de falar cara a cara. Ela também está feliz em conhecê-lo, e ele se pergunta se este é o paraíso, perguntando se foi ela quem o convocou a este mundo. Otto informa que ela também de repente se viu neste lugar, mas ela não acha que é o paraíso, que se parece mais com o mundo das Nações Eternas. Otto acha que é um milagre, e ela está feliz em conhecê-lo. Ela diz que não tem ideia do que é esse lugar, mas ela só quer que ele comece de novo com ela e construir um império só para os dois. Takuto também não tem noção deste lugar, e ele não tem ideia do que está acontecendo. Mas como ele já está aqui, ele quer fazer de novo, ele deseja recriar seus dias felizes, e ele concorda com a ideia da ATU de construir uma nação apenas para os dois. ATU então entra no personagem, dizendo a ele que ela o servirá a partir deste ponto, mas Takuto pensa, é constrangedor agir assim na vida real. Que ela concorda. Takuto a declara com confiança seu único vassalo e confidente, e ele diz a ela que, embora todos o chamem de império mais maligno, eles se especializam em assuntos internos, então ambos acreditam que deveriam fechar. Depois disso, Takuto convoca um inseto de pernas compridas como batedor, usando produção de emergência, mas os dois acham nojento. Ele explica que Minegra é uma civilização pacífica que governa o mal e a ruína, então eles precisam agir com isso em mente. Haku percebe que isso significa que eles devem evitar ser detectados. No início do jogo, concorda com ele, comanda o batedor para reunir informações sobre a área circundante, e ela lembra para não decepcionar seu rei. Então imediatamente sai correndo. TU feliz em ver que houve pedido. Takuto pensa que é como o jogo, afirmando que ele também pode ver a visão do batedor. Até certo ponto, Takuto revela que eles tinham um total de 200 MP, e ele usou 100 MP para convocar o batedor, enquanto vai custar-lhes 20 MP. Para montar sua base inicial, a TU acha que a produção de emergência é cara, e Takuto diz a ela que ele queria convocar um guerreiro, mas ele não pode fazer isso com seu mana limitado. Ela sente muito porque normalmente ela estaria confiante em cuidar das coisas no departamento de luta, mas como eles estão começando um novo, ela não é forte o suficiente agora. Ele afirma que ela é da unidade de heróis, então ela ficará mais forte com o tempo, mas agora o nível dela é de apenas 3, e se um inimigo poderoso aparecer, seu império será destruído. Takuto acha que o nível de dificuldade é bastante alto, o que o preocupa, mas ela pede que ele se anime. Enquanto isso, o batedor continua a verificar os arredores, e Takuto tem uma ideia geral da área ao seu redor. Ele é surpreso que não há nada além de árvores lá fora, e a TU acha que árvores são boas para se esconder, mas ela também acha estranho que não há sinais de vida selvagem. Takuto informa a ela que também não há comida aqui, então eles terão que continuar explorando por um tempo. TU pede desculpas por não poder ajudar mais nisso, e ele menciona que está tudo bem, porque já é uma grande ajuda. De lá ao seu lado, ela está extremamente feliz em ouvir isso, e ele fica surpreso ao ver esse lado dela, porque ele não conseguia entender a personalidade dela no jogo. Sakudo de repente vê um assentamento de elfos negros através da visão do escoteiro, e ele percebe que eles estão todos reunidos, não muito longe de sua localização. Depois de saber sobre a presença de Dark Elf, TU percebe que eles estão realmente no mundo da fantasia, mas é um pouco de alívio, como Dark Elves tendem a ser neutros, inclinando-se um pouco para o mal. Takuto se pergunta se isso significa que eles estão no mundo das Nações Eternas, e ele acha que seria ruim se este fosse o território inicial de outra pessoa. Ele quer evitar a guerra agora, e ele acha que eles deveriam fazer o seu melhor para ficar escondido por enquanto. Menciona que na fronteira com outro império é a pior coisa que pode acontecer com ele. Mas a TU diz a ele para não se preocupar, afirmando que eles podem simplesmente fugir no pior cenário possível. Ele concorda com ela e menciona que seu reino ama a paz, então eles deveriam apenas reunir mais
mais informações sobre a área. E se as coisas parecerem ruins, eles podem correr, embora enquanto eles ainda estão comemorando sua nova estratégia, eles são perturbados pela chegada repentina de alguns elfos negros. Lá, a cena muda para o passado, onde vemos o mesmo grupo de Dark Elves. Quem conheceu Takuto vagando pela floresta em busca de comida, os membros do grupo dizem ao seu Tangia que eles deveriam simplesmente deixar as terras amaldiçoadas, mas ele os lembra que eles não têm outra opção, já que eles já foram expulsos de suas terras, e eles não têm para onde ir. Ele duvida que as crianças possam suportar isso por mais tempo, e ele tem certeza que deve haver comida em algum lugar por aqui, pois há muita vegetação neste lugar. Um dos membros de sua equipe, chamado Emily, explica que as terras são um mar de árvores, estendendo-se pela borda de Draja, território desconhecido. Textos antigos dizem que algo maligno está selado nessas terras que não permite que a vida prospere aqui. Gia acha que isso é apenas uma superstição, e ele menciona que as árvores aqui são realmente densas, e ele tem certeza de que eles podem encontrar algo para comer. Gia afirma que eles não devem perder a esperança, acreditando que os espíritos de seus ancestrais vão mostrar a eles o caminho para superar esse julgamento. Ele concorda que esta floresta é perturbadora, mas ele não tem a opção de voltar pelo bem de seu povo. Só então ele se depara com Takuto, e ele percebe que está cercado pela escuridão, que o assusta, pois ele acredita que Takuto é perigoso e puro mal. Gia acha que um movimento errado, e toda sua raça será exterminada. Então ele decide se ajoelhar diante dele. Ele se apresenta como o Capitão Gia, do clã Dark Elves chamado Mazaron. Ele menciona que consente. Kudo é um ser poderoso e nobre. Então ele pede desculpas por invadir suas terras. Ateu está feliz em ver que eles entendem o que significa colocar os pés aqui, e ela se pergunta que os fez quebrar o tabu de chegar lá. Gia explica que seu clã já residiu nas terras centrais de Draja, mas como ele está tagarelando sobre como ele chegou lá, Ateu diz a ele que ela não tem tempo para isso, pedindo-lhe para ir direto ao ponto. E ir direto ao ponto, ele revela que eles foram expulsos de suas terras, e eles não tinham para onde ir, então eles vieram para esta floresta. Takuto pergunta se eles estão com fome, que surpreende Gia, mas Ateu diz a ele para responder. Então ele menciona que sua perseguição foi tão severa que eles tiveram que fugir, deixando para trás todos os seus pertences. Eles ficaram sem comida ao longo do caminho, e eles não comem há dias. Ele se pergunta por que eles têm que suportar crueldade como esta, pensando que eles não fizeram nada de errado, e tudo o que eles querem é um lugar seguro para morar. Só então, Takuto convoca algumas maçãs e diz-lhes para comerem, mas é a primeira vez que os elfos estão vendo maçãs. Então Gia se pergunta se ele deve começar a comer imediatamente, mas ele acha que pode parecer ofensivo. No entanto, ele percebe seus companheiros comendo as frutas sem preocupações, e eles parecem estar gostando. Takuto dá a eles algumas peras também, e Ateu pede a Gia para apreciar a comida que seu mestre lhes deu. Mas Gia se curva perguntando se ele pode levar essas frutas para os que ficaram para trás, pois há crianças entre eles que não comem há dias. Takuto ouve seu apelo e lhes dá mais comida, que choca Ateu, como ela não gosta que ele desperdice seus poderes assim. Depois de ver sua bondade, Gia pensa em como os elfos negros são uma raça insultada, que fugiu da luz, e foi só pela misericórdia dos elfos que eles foram autorizados a sobreviver. Eles suportaram tantas dificuldades, e eles são forçados a viver em lugares intocado pela luz. Ele acredita, ninguém nunca estendeu a mão para eles assim. Todos agradecem a Takuto por seu presente, pensando que tudo parece ser um milagre. Gia pergunta quem ele é, mas Takuto não responde, e simplesmente diz a eles que a comida pertence a eles agora. Enquanto isso, vemos que os outros elfos negros estão morrendo de fome, agarrando-se à esperança de que Gia vai trazer algo para eles comerem. Só então Gia e seu grupo chegam, e eles podem sentir o cheiro das frutas deliciosas, que todos eles compartilham alegremente uns com os outros. Um deles pergunta a Gia como ele conseguiu tanta comida, então ele menciona que eles simplesmente encontraram, não contando a ela sobre Takuto. À noite, enquanto todos estão dormindo, vemos Gia de guarda, e o chefe da aldeia chamado Multer se junta a ele. Ele menciona que as frutas que Gia trouxe de volta eram muito especiais, e mesmo em sua longa vida, ele nunca viu frutas como essa. Gia concorda, e o ancião pergunta o que realmente aconteceu. Então Gia explica que eles conheceram o ser das lendas. Na floresta, aquele que Emily mencionou foi selado nas terras amaldiçoadas. O ancião fica surpreso ao conhecer o Rei da Ruína, e Gia pergunta se ele já ouviu falar dele. Então Molter observa que ele sabe um pouco sobre ele, dos antigos textos e contos populares. Disse que quando o mundo fica superpovoado, o Rei da Ruína aparecerá, e ele destruirá tudo o que existe, retornando o mundo a uma lousa limpa. Ninguém
Ninguém sabe se isso é verdade, mas também ninguém pode garantir que é falso. Ele pergunta se o ser se nomeou, mas Gia afirma que nunca aconteceu, mas parecia tão assustador quanto o nome sugere. O ancião se pergunta se ele falou com o rei, e Gia conta a ele sobre Ateu. Transmitiu as palavras do rei a eles. O mais velho não tem certeza se o que ele conheceu foi o rei da ruína, mas o que quer que fosse, não parece bom para o futuro deles. Multer explica que, agora que ele comeu e reabasteceu seu maná, ele pode sentir que algo não está certo nesta floresta. Ele pergunta a Gia o que ele deu em troca da comida. Então Gia diz a ele que o ser pedido por nada, que surpreende o velho, já que nenhuma coisa má neste mundo dá algo sem receber algo em troca. Gia diz que eles acabaram de responder a algumas de suas perguntas, e ele acredita que o rei da ruína lhes deu uma mão por benevolência. O velho não pode acreditar. Então Gia mais uma vez diz a ele que ele acredita que o grande teve pena deles e deu-lhes ajuda, mas enfurece Mulder, já que eles usam apenas o título de The Great One. Para aqueles que eles respeitam, Gia acredita que Udo merece o título, já que ele salvou suas vidas oferecendo aqueles frutos, mas Mulder pensa que está sob algum tipo de feitiço. No entanto, Gia rejeita a ideia, lembrando o velho das bênçãos do rei sobre eles, que lhes deu a força para argumentar. Ele pergunta a Mulder que nessas circunstâncias, que ele deveria fazer, e até Mulder não sabe a resposta para esta pergunta, então ele apenas diz a Gia que ele fez bem. Ele menciona que já que ele é o chefe de sua tribo, no futuro ele cuidará das negociações com o rei, e ele tem certeza que sua experiência será útil. Por outro lado, vemos Ateu repreendendo Takuto por desperdiçar seu mana para os elfos negros, e ele afirma que se sentiu mal por eles. Ela diz a ele que ele não pode desperdiçar seu mana quando eles estão apenas começando como uma civilização, mas Takuto pede a ela para se animar, afirmando que ele fará o que ela quiser. Otto menciona que ela não está tão zangada para ele conceder-lhe tal prazer, e ele afirma que simplesmente não pode fazer isso sem ela. Derrete seu coração e ela esquece sua raiva, então ela começa a se desculpar por sua grosseria. Ateu diz a ele para comandá-la como achar melhor. Então Udo lembra que ele não conseguia falar bem com os elfos negros. Ele menciona como ela pensou que ele estava interpretando como um ser poderoso e deixando seus vassalos falarem. Seus olhos se enchem de lágrimas quando ele percebe que ele é apenas socialmente estranho, lembrando que ele não tinha muitas pessoas para conversar em seu mundo anterior certo. Então o bug do batedor retorna e diz a Takuto que os elfos estão voltando para a área. Takuto é pego de surpresa por seu retorno, mas ele acha que faz sentido, afinal ele deu a eles mais comida do que eles poderiam carregar. Durante sua última visita, ele assume que eles estão de volta para coletar o resto. Com culturas vizinhas tão diferentes de sua próprio conflito, parece inevitável. Takuto realmente só quer que os elfos peguem a comida e saiam. Ele poderia exigir que eles ficassem fora da floresta, mas isso significaria ter que falar com alguém, além de Ateu, e ele não está ansioso por isso. Notícias da Ateu, que Takuto está claramente incomodado com a situação, então ela propõe uma solução. Ela vai assumir todas as negociações em seu nome. Por aqui, Takuto pode manter a imagem de um rei respeitável. Em vez de revelar seu constrangimento, ele acha que a ideia parece ótima, mas hesitantemente pergunta se está realmente tudo bem para ela lidar com tudo. Ateu garante a ele que ela está mais do que feliz em ajudar, e não tem problema em ser sua voz. Pouco tempo depois, Multer e Gia chegam e se ajoelham diante de Takuto. Multer se apresenta como o líder da tribo Dark Elf e expressa seus sinceros agradecimentos a Takuto por fornecer ao seu povo comida tão necessária. Ele pede o nome de seu salvador para que ele possa oferecer a gratidão adequada. Após uma rápida olhada para obter a confirmação de Takuto, e declara orgulhosamente que eles estão diante do rei da ruína. Takuto fica chocado ao descobrir que Takuto é realmente o lendário rei da ruína, mas eles devem permanecer educados. Multer expressa gratidão mais uma vez pela generosidade de Takuto. Aliviado que as discussões prosseguiram sem problemas, não vê razão para tensão com os elfos. Adu, no entanto, insta-os a pegar os suprimentos e sair imediatamente. Gia e Mulder ficam surpresos. Eles presumiram que o rei da ruína exigiria um preço alto por sua ajuda, então eles hesitam em perguntar a Ateu se eles realmente têm permissão para sair, sem dar nada em troca. Ateu aponta que eles não têm nada que vale a pena oferecer de qualquer maneira. Alter está inquieto em sair. A dívida não liquidada. Lidar com alguém tão poderoso quanto o rei da ruína, as consequências podem ser terríveis, talvez até suas almas, mas ele mantém esse medo
para si mesmo. Sentindo o súbito aumento da tensão, Takuto chama Ateu de lado para um bate-papo privado. Ateu está claramente frustrado com o quão inflexível Mulder está sendo e ela está convencida de que, se os elfos forem deixados por conta própria, eles acabarão se tornando um problema. Com isso em mente, ela sugere sem rodeios que eles eliminem todos eles, mas a verdadeira intenção de Takuto era formar um relacionamento que beneficiasse ambos os lados. Ele percebeu que Mulder se sentia desconfortável em aceitar ajuda, sem dar nada em troca, especialmente de alguém com um título como o Rei da Ruína. Então, Takuto propõe que eles pedem uma forma justa de compensação para colocar Mulder à vontade. Ateu concorda que é uma jogada inteligente e entrega a mensagem de Takuto aos elfos. Mulder relaxa visivelmente, embora Ateu ainda está tentando decidir que tipo de pagamento eles devem solicitar. Ela olha para Takuto para orientação e ele sugere. Ela perguntou sobre o mundo além da floresta. Seguindo sua liderança, Ateu informa Mulder que, em troca de sua ajuda, ele deve compartilhar seu conhecimento do mundo exterior. Mulder concorda, mas Ateu deixa claro que, uma vez que ele cumpra este pedido, ele e seu grupo devem partir da floresta sem demora. No entanto, isso deixaria os elfos desabrigados mais uma vez. Mulder implora com Takuto para deixá-los permanecer na floresta, mas Ateu rapidamente o desliga, avisando que se ele valoriza sua vida, ele nunca deve revelar a existência de Takuto. Ji abre a boca para discutir, sabendo que os elfos negros não sobreviverão se exilados, mas Mulder o impede, relutante em provocar a ira de Takuto. Como Ji e Mulder estão saindo, Takuto hesita em vê-los ir. Ele questiona se isso é realmente justo. Ele nunca quis causar dificuldades aos elfos, então ele tem uma ideia antes que eles possam desaparecer. Ele liga depois deles com uma oferta inesperada. Ele pergunta se eles estão dispostos a se tornar cidadãos de sua nação. Os elfos estão tão chocados com a aposta que eles ficaram sem palavras. Até Ateu é pego de surpresa e rapidamente puxa Takuto de lado para outro bate-papo privado, perguntando que ele diria algo assim. Takuto explica que estava considerando trazendo os elfos negros para seu rebanho através do sistema de refugiados. Uma vez que ele coloca dessa forma, Ateu começa a ver a lógica e admite que pode realmente ser um plano sólido. Os elfos negros não estão naturalmente alinhados com o bem ou o mal, então eles não entrariam em conflito com o reino maligno de Takuto. Em cima disso, no jogo, a população principal de Minagra consistia em homúnculos. Então Takuto se volta para Ateu, pergunta se ela realmente quer viver em um reino onde esses são os únicos seres ao redor. Agora que a Ateu apoia a ideia, ela se dirige a Mulder e Ji diretamente. Se eles jurarem lealdade a Minagra, eles vão ganhar a proteção de Takuto. Mulder pede esclarecimento. Ela afirma claramente que alinhar com Minagra significa os elfos negros doravante ser marcado como mal. A escolha de se juntar ao Minagra é inteiramente deles, mas Ateu garante que se eles fizerem, será pelo menos uma experiência interessante. Algum tempo depois, Takuto e Ateu vão para o acampamento Darkiel. Como os elfos finalmente chegaram a uma decisão, Ateu está um pouco irritado ter demorado tanto, mas Takuto não está surpreso. Afinal, Arthur os avisou que se juntar Minagra significaria ser visto como mal. Eventualmente, eles chegaram ao acampamento Darkiel, e assim que eles chegam, Walter declara a todos que seu novo rei veio. Os elfos imediatamente se ajoelham e abrem caminho para Takuto. Quando ele se aproxima do trono que eles prepararam para ele, alguns deles estão visivelmente assustados ao vê-lo pela primeira vez, enquanto outros parecem emocionados. No entanto, aqueles que chegam muito perto são rapidamente sobrecarregados e desmaiar do intenso energia escura irradiando dele. Ji rapidamente avisa todos para não olhar diretamente para Takuto, temendo que ele pudesse tomar isso como um sinal de desrespeito, mas o próprio Takuto não se incomoda com isso. Depois que ele tomou seu lugar no trono e os elfos negros estão reunidos, Takuto anuncia formalmente que a partir de hoje, todos os presentes agora são cidadãos de Minera, e assim os elfos negros se tornam seu povo. Ji honestamente esperava algo mais dramático, especialmente porque Ateu mencionou que eles se tornariam mal. De repente, uma onda de ódio intenso inunda seu corpo. Como ele se lembra de todos os erros feitos a ele e seu povo, a mesma coisa acontece. Para o resto da tribo Darkiel, enquanto as memórias dolorosas de sua perseguição ressurgem, uma sensação de alívio e esperança passa por eles. Eles são genuinamente gratos e animados por ter alguém como Takuto ao seu lado. Alguns dias se passam no recém-fundado reino de Minagra, mas as coisas estão indo terrivelmente para Takuto. Enquanto ele examina o mapa que Mulder lhe deu, ele fica cada vez mais irritado. Isso tem que ser o pior ponto de partida. Percebendo sua frustração, Ateu pergunta o que o está incomodando. Ele aponta para o mapa e descreve como norte da floresta
significa o reino sagrado de Qualia, dedicado ao deus Arlus, e ao reino élfico de Elna, que reverencia a natureza fortemente alinhada com o bem. Se for descoberta a existência da nação maligna de Minegra, Utu e Ateu estariam condenados. Eles não teriam chance em uma batalha direta contra nações tão formidáveis. Para tornar as coisas ainda mais difíceis, esta floresta amaldiçoada não tem recursos utilizáveis, tornando a situação brutalmente injusta. No entanto, eles agora têm os elfos negros do lado deles, que devem ajudar a compensar para as deficiências atuais do reino. Só então Ateu percebe os elfos se aproximando, e sua expressão ilumina, provavelmente porque eles estão trazendo notícias importantes. Pouco tempo depois, Molter e Gia aparecem, desta vez trazendo Emily junto. Gia explica que Emily é incrivelmente inteligente e conhecedor sobre as culturas de nações estrangeiras, então ele está confiante, ela será um recurso valioso para os planos de Utu. Takuto agradece o apoio extra, mas ele rapidamente percebe o quão nervosos todos eles parecem ao redor dele, então ele os tranquilizou automaticamente que não há necessidade de ser tão formal. Avançar automaticamente permite que eles saibam que tomou algumas decisões sobre como meu Nagro será executado a partir de hoje. Molter e Gia serão atribuídos a papéis importantes. Molter será responsável por administrar os assuntos da nação, e de acordo com o que Ateu ouviu, ele é capaz de usar magia, então ela está contando com ele para entregar. Gia será nomeada o comandante militar supremo das forças Minagres, um comando completo sobre todas as tropas. Profundamente honrado, ele promete esmagar impiedosamente qualquer um que se oponha a Takuto. Sem hesitação, Takuto é um pouco nervoso com o comportamento intenso de Gia, e tem que esclarecer que ele favorece a paz, ordenando-lhes que evitem agressões desnecessárias, a menos que provocado. Otto dispensa todos por enquanto, instruindo-os a descansar antes de começarem a construir abrigos na floresta. Molter agradece a ela pelo pensamento e tenta aumentar sua imagem, alegando que sua experiência torna muito mais valioso do que um simples guerreiro como Gia, mas Gia imediatamente dispara de volta, argumentando que um velho como Molter não será de muita ajuda para construir nada de qualquer maneira. Ateu ignora seu argumento. Sentindo seu entusiasmo para começar a trabalhar, ele se vira para Takuto e pergunta se eles deveriam começar a construção imediatamente. Ele concorda, sugerindo que eles comecem a coletar materiais, mas com cuidado, sem prejudicar a floresta. Otto aprova a ideia e verifica com Molter, quem confirma que é viável, contanto que eles construam as casas, principalmente das árvores maiores. Takuto fica feliz em saber que é possível, então ele diz a eles para começarem assim que puderem, mas os lembra de reflorestar enquanto vão. Os três estão prontos para começar, mas eles fazem uma pausa. Eles não sabem o que quer dizer com reflorestamento. Takuto fica surpreso com isso. Surpreso que eles não estão familiarizados com o conceito, especialmente porque, com base no que ele ouviu, as pessoas deste mundo já deveriam ter desbloqueado o edifício da fortaleza. Em quem pergunta se eles estão pelo menos familiarizados com magia militar ou os elementos da sexta série, mas Molter admite ele só ouviu falar 4 grandes elementos. Emily acrescenta que é improvável que alguém das outras nações saberia sobre magia militar de qualquer maneira. Isso leva Kuto e Ateu para concluir que as pessoas deste mundo são muito menos avançadas que eles esperavam. A tecnologia mágica dos elfos negros singular fica muito aquém dos padrões de Takuto. Ainda, se o resto do mundo estiver no mesmo nível, Sakudo acredita, eles não terão muitos problemas para alcançar. Ateu explica o conceito de reflorestamento. Essencialmente significa plantar novas árvores para substituir os que são cortados, ajudando a preservar a floresta. No entanto, já que as árvores geralmente levam décadas para crescer por conta própria, neste contexto o reflorestamento refere-se a um método especial que usa elementos mágicos para acelerar o processo. Ela afirma que é uma técnica desenvolvida pessoalmente por Takuto. Claro que é uma mentira completa, já que Takuto não inventou isso. Emily fica muito animada com o pensamento. Takuto possui um conhecimento tão impressionante. Ela se pergunta se ele fosse o único atrás da criação das maçãs. Ele compartilhou com eles. Ela também menciona que ela plantou algumas das sementes de uva e eles já começaram a brotar. Ela está emocionada em ver como eles vão acabar, mas assim que ela começar a plantar sementes de uva, Takuto e Ateu ficam completamente em silêncio, percebendo que eles nem tinham pensado em fazer isso. Se neste mundo, frutas como uvas e maçãs não existem naturalmente, mas Takuto conseguiu produzi-los, usando sua habilidade de produção de emergência. Se sua teoria estiver correta, a habilidade não se restringe a apenas criar comida. Para testar isso, ele tenta convocar uma moeda e parece sem problemas, assim como ele esperava que essa descoberta significasse que, contanto que ele tenha mana suficiente, ele pode gerar qualquer coisa, desde pólvora a metais básicos, até óleo e, é claro,
quão insanamente dominado isso torna. O Sacro Império recebeu relatos de uma força sinistra, espreitando na floresta. Em resposta, o Santo é enviado para investigar, acompanhado por um cardeal e um pequeno grupo de cavaleiros. Enquanto os cavaleiros ouviram das habilidades extraordinárias do Santo, ela aparece para eles como nada mais do que uma garota normal. Mas, quando eles se deparam com uma horda de goblins, ela prova por que ela é tida em tão alta consideração pela Igreja. De acordo com os ensinamentos do deus Arlos, criaturas selvagens como goblins são considerados uma praga que deve ser purgada. Com um único movimento de sua equipe, ela os incinera em uma onda de fogo divino. Reduzindo-os a cinzas, os cavaleiros ficam sem palavras com o que acabaram de ver. O cardeal, então, explica: o poder de Selena é uma das principais razões o Império conseguiu manter a paz com os elfos e repelir a escuridão, ameaçando Hidrogia. É esse mesmo poder que lhe rendeu o título de um dos 7 grandes santos do continente. Selena pergunta ao cardeal se houve alguma atualização sobre a presença sinistra ela sentiu nas terras amaldiçoadas. No entanto, o cardeal explica que ele não pode simplesmente implantar paladinos naquela região. Em seu país, expressar preocupação com o sul é visto como um absurdo. E sem uma razão convincente, a Igreja Central nunca autorizaria tal investigação. Selena informa o cardeal que se ele se recusar para despachar quaisquer paladinos, ela vai investigar o assunto sozinha. No entanto, o cardeal a proíbe, explicando isso como um santo. Suas ações podem prejudicar a reputação da Igreja. Vendo sua determinação, ele relutantemente concorda em enviar alguns de seus próprios soldados para olhar para a situação. Enquanto ele se afasta, ele está claramente irritado com a teimosia de Selena. Enquanto isso, em Minegra, os elfos negros têm sido diligentemente avançando com as obras e, finalmente, a Sala do Trono está terminada. Takuto está emocionado por não dormir mais sob as estrelas, e com este marco sua nação se move um passo mais perto de conquistar o mundo. Só então os administradores de Takuto chegam para a reunião de assuntos internos agendada. Eles trazem boas notícias. Eles completaram o design para a nova roupa. Ele pediu isso, levanta o ânimo de Takuto ainda mais. Como ele estava ficando cansado de usar seu pijama o tempo todo a TU, e os outros estão satisfeitos em ver o quanto Takuto ama sua roupa nova, mas há questões mais urgentes para resolver. Eles precisam começar sua reunião. No entanto, Takuto está um pouco preocupado, ainda admirando seu visual fresco. Vendo este, a TU sugere, eles vão em frente e começam a reunião sem ele. Primeiro, Molter se vira para a TU e pergunta em quais edifícios eles devem se concentrar a seguir, já que além da Sala do Trono, não muito mais foi construído. Eles já cuidaram do trabalho de base, limpando a área e aparando galhos próximos. Então a TU aconselha que eles começam com uma instalação de produção de alimentos. Como garantir que todos tenham o suficiente para comer é a sua preocupação mais urgente. Molter pergunta por que eles ainda precisam se preocupar com comida, quando Takuto pode apenas criá-lo com seus poderes, mas a TU explica que eles não podem depender dele para sempre, e se ele não estiver perto um dia. Mulder admite que ela tem razão. Com isso resolvido, a TU diz que é hora de começar. Puxa uma árvore de aparência estranha. Mulder fica chocado com o que vê e pergunta a TU o que é. Ele explica que é uma árvore de carne. O nome sozinho é perturbador, mas a realidade é ainda mais perturbadora. É uma árvore estranha que produz carne com um sabor idêntico à carne humana. A TU explica que esta é apenas a primeira fase de sua alimentação, plano de produção. Mas Moltergia e Emily todos concordam que a maioria das pessoas não estará ansiosa para comer algo que tem gosto de carne humana. A TU os tranquiliza que eles encontrarão outras fontes de alimentos no futuro. Enquanto isso, eles precisam de um lugar para armazenar a carne da árvore. Então Emily se oferece para construir uma instalação de armazenamento. Próximo em sua lista é a pesquisa, já que eles precisam de corte, tecnologia de ponta para progredir rapidamente. Molter pergunta em que tipo de tecnologia eles devem se concentrar, e a TU diz a ele que a magia, tecnologia baseada, é a chave, especialmente magia projetada para uso militar. Magia comum permite que uma pessoa ataque uma dúzia ou mais de inimigos de cada vez, algo Molter já pode fazer. No entanto, a magia militar é muito mais poderosa, permitindo ataques a milhares simultaneamente e até alterando o campo de batalha. Para vantagem estratégica, Molter fica surpreso ao descobrir tal magia existe e está ansioso para dominá-lo. Determinado, ele declara que supervisionará a pesquisa ele mesmo. O item final da agenda é o planejamento militar. Gia rapidamente se oferece para começar a montar um exército. No entanto, Takuto o impede, explicando que ele não quer investir pesadamente nos militares. Ainda, exércitos não geram recursos, eles só os usam, e atualmente, Minagro não tem recursos para
para apoiar um. Além disso, mesmo que eles conseguissem formar um exército, eles ainda estão muito fracos para vencer qualquer batalha real, tornando o esforço sem sentido por enquanto. Gia se opõe argumentando que em seu estado atual, eles não têm os meios para defender Kut. Se ele fosse um alvo além de Multer e Gia, ainda tem recompensas por eles, como ex-líderes da tribo Darkel, tornando-os alvos potenciais para caçadores a qualquer momento. Dada a situação, Kuto concorda que ignorar a defesa seria imprudente, mas ele ainda não quer derramar recursos, construir um exército inteiro. Em vez disso, ele decide criar um herói. Adu apoia o plano dizendo que é uma jogada inteligente. Enquanto um herói pode ser caro para produzir, é muito mais gerenciável apoiar um indivíduo que sustentar uma força militar inteira. Multer e Gia estão intrigados com a menção de Atu a um herói, então eles pedem a ela para esclarecer. Ela explica isso no Minecraft. Existem vários heróis que servem ao rei, cada um incrivelmente forte com habilidades únicas, embora suas personalidades excêntricas pode torná-los difíceis de lidar. Convocar um herói requer o cumprimento de certas condições, mas dado o seu progresso atual, não deve demorar muito para que eles possam chamar um quarto. Adicionalmente, convocar um herói não atrairá muita atenção, permitindo que o Minagra fique escondido enquanto ganha mais poder. Cuida das questões internas imediatas. Por enquanto, o bem-estar dos cidadãos de Minegres é uma prioridade para Kuto, afinal, sua felicidade alimenta diretamente seu suprimento de mana. Enquanto isso, no Império, a paladina Lonia, profundamente em oração dentro da catedral, quando seu parceiro paladino Verdel se aproxima para falar com ele, Lonia pede a ele para manter a voz baixa, lembrando-o de que é um local de culto. Vertel, no entanto, está apenas tentando iniciar uma conversa amigável, já que ambos foram designados para o mesmo investigação. Tá quase na hora de eles saírem, então Lonia se levanta e percebe sua aliança de casamento, que ele está usando como um amuleto de boa sorte, um sinal de que ele tem uma família esperando por ele em casa. Verdel pergunta sobre eles, e Lonius responde que ele tem uma esposa chamada Marcia e uma filha chamada Mina. No entanto, ele acrescenta que sua vida pessoal não é relevante para sua missão, e ele não pretende discutir isso mais. Lonius tinha ouvido que Verdel era áspero nas bordas, falta de boas maneiras, e esses rumores acabaram sendo verdadeiros, mas apesar disso ele não parece uma pessoa má. Na verdade, suas habilidades são impressionantes, o suficiente para ganhar respeito como paladino. Quando Verdil começa a resmungar sobre ser preso com o que ele vê como uma missão inútil, Lonius o lembra que eles são realmente investigando uma das revelações de Santa Celina, então é uma tarefa que merece toda a atenção deles. Mesmo assim, Verdil acha estranho que uma tão desanimadora foi montada para algo tão importante quanto a revelação de um santo. Ele e Lonius são os únicos paladinos reais designados para a missão, o resto são apenas mercenários, trazido para fazer os números. As coisas não parecem exatamente promissoras, especialmente com a missão, levando-os para a Floresta do Sul. Ainda, a principal preocupação de Virgil é terminar o trabalho rapidamente, para que ele possa voltar para casa o mais rápido possível. Em Minagro a construção está progredindo sem problemas, e o acordo é finalmente começando a se parecer com uma civilização real. Os elfos negros não parecem mais perturbados pela presença das árvores de carne. Takuto está emocionado. Como testemunhar tudo em primeira mão é uma experiência totalmente diferente do que ele estava acostumado ao jogar o jogo. Emily faz um tour por Takuto e aponta para o bairro, onde a maioria das casas são construídas entre as copas das árvores. Ela explica que ela está priorizando a produção de alimentos. Ela não foi capaz de dedicar muito esforço para as habitações ainda. As árvores de carne estão se desenvolvendo bem, significando que a instalação de armazenamento de alimentos provavelmente será concluída em breve. Enquanto isso, Multer tem trabalhado em sua pesquisa mágica no Instituto de Magia que ele criou, e a maioria dos cidadãos que são talentosos em magia participaram de sua pesquisa. Além disso, eles também descobriram uma fonte próxima, então agora eles têm uma fonte de água segura. Finalmente, este edifício servirá como escritório público, onde as reuniões administrativas da Minera ocorrerão. Emily esperava torná-lo um pouco mais elegante, mas isso foi o melhor que ela conseguiu. Dados os recursos limitados, Takodo está impressionada com a iniciativa que está tomando. Ela está fazendo um ótimo trabalho, e ele também está feliz em ver os elfos negros, que estavam perto da morte quando ele os conheceu, agora parecendo saudável e cheio de vida. Emily está um pouco nervosa, já que ela não pode dizer o que Takuto está pensando, então ela pergunta se ele está satisfeito com o trabalho dela até agora. E Takuto diz a ela que ela fez um ótimo trabalho. Ele diz que está feliz por tê-la como uma de suas cidadãs, e ouvir elogios tão altos de Takuto é a melhor coisa que Emily poderia ter pedido, e ela é tão feliz que ela começa a chorar. Depois de se recompor, Emily
leva Takuto para ver a Flash Tree Farm. Tem se desenvolvido bem graças a todas as ferramentas agrícolas que ele forneceu. Ainda, ela está assustada com as árvores de carne e rapidamente muda de assunto, dizendo que ela quer, para mostrar a ele uma fonte de água que ela descobriu, ela leva Takuto e Ateu para a floresta. Mas estranhamente, os arredores parecem diferentes do que antes. Quando eles finalmente chegam à primavera, Emily fica chocada ao descobrir que a água mudou. Breumo, Preto e Gia chegou pouco depois, tendo ouvido que Emily planejava construir um aqueduto perto da primavera, mas agora que a água está do jeito que está, eles assumem que não é mais utilizável. Assim como todos começam a perder a esperança, Ateu fala e garante eles que a água ainda é completamente segura. Ela se ajoelha, toma um gole, os outros estão atordoados, que ela correria um risco tão ousado, mas ela então os exorta a respirar fundo. Quando o fazem, ficam presos ao descobrir que o herdeiro, de alguma forma, parece mais fresco e limpo do que o normal. Esta é uma das vantagens do Malévolo, nação de Minogra. Sua influência corrompe a terra circundante, transformando-o em terreno amaldiçoado. Este chão amaldiçoado fornece pequenas melhorias para o mal, criaturas alinhadas, enquanto enfraquece aqueles que são neutros ou bons. Então, embora a água, ar e solo podem parecer ameaçadores e tóxicos, eles não representam nenhum dano aos cidadãos malignos de Minogra. Há apenas um pequeno problema: ter uma floresta amaldiçoada os faz se destacar, que meio que anula o propósito de ficar sob o radar. É gerenciável por enquanto, contanto que a área amaldiçoada permaneça limitada. Mas conforme Minagro cresce, será mais fácil para os inimigos localizá-los. É por isso que Gia e Multer acreditam, é hora de começar a construir o exército. Gia falou sobre antes ainda. Ateu garante que não há necessidade de se estressar, já que um herói sozinho é forte o suficiente para lidar com quaisquer ameaças. Nos estágios iniciais, Multer e Gia ainda não entendo totalmente do que um herói é realmente capaz. Ateu poderia entrar em uma explicação detalhada sobre estatística, mas ela acha que será mais rápido simplesmente mostrar a eles. Tentáculos em primeira mão brotam das costas de Adu, e em um instante, ela os usa para cortar todas as árvores próximas. Walter e Gia estão completamente atordoados com o que acabaram de testemunhar. Adu então explica que ela também é uma heroína, e depois de passar algum tempo neste mundo, seus poderes estão finalmente começando a voltar, embora eles ainda estão longe do que estavam em seu pico. O ponto-chave é que os heróis são imensamente poderosos e só se tornam mais fortes com o tempo, contanto que evitem grandes ameaças por algum tempo. Takuto acredita que eles ficarão bem, no entanto, ele está um pouco irritado com Ateu por destruir árvores desnecessariamente, apenas para mostrar seu poder. Enquanto isso, Multer e Gia continuam maravilhados com as habilidades de Takuto, estão animados para construir um palácio digno de sua grandeza. No entanto, acredita isso seria um uso desnecessário de recursos, então ele se recusa a dizer que não precisa de um, mas todos argumentam que um castelo é essencial. Eles se sentiriam envergonhados como seus súditos se ele não tem um, e já que eles estão fazendo tanto barulho sobre isso, Adu diz a ele pode muito bem ter um construído para mantê-los felizes. Akudo reconhece que um palácio seria impressionante, e como ele já sonhava em construir um flutuante castelo um dia, agora parece o momento perfeito para começar, especialmente porque tudo está indo tão bem. No entanto, o que ele não percebe é que os paladinos estão avançando em direção ao escuro continente, e quando eles finalmente se cruzam, uma guerra é provável que estoure. Enquanto viajam, Verdel elogia Lornius em contratar com sucesso tantos mercenários. Lornius responde que não foi uma tarefa fácil, particularmente que a maioria dos mercenários locais estão atualmente implantados no norte. Aparentemente um grupo de bárbaros de repente apareceu na província do norte e começou a atacar aldeias próximas. O santo e seu exército foi enviado para lidar com a ameaça, mas as coisas lá em cima permaneceram terríveis. Um dos mercenários observa que eles estão aliviados, eles não têm que enfrentar os próprios bárbaros. Outro soa dizendo que pode valer a pena o risco, desde que ele ouviu o pagamento é excelente. No entanto, também há sussurros sobre uma bruxa sendo visto na área, e nenhum deles quer se envolver com isso. Verdel diz a eles que não adianta mais discutir isso, desde real ou não, que a bruxa do norte não será problema dele. Eles estão indo para as terras amaldiçoadas. O grupo rapidamente se dirige a uma pousada próxima para passar a noite. Enquanto jantam juntos, Lornius começa a questionar o mercenário Carga para mais informações sobre a bruxa que ele mencionou, antes de Argo mencionar que ele só ouviu um boato, alegando que uma bruxa estava por trás de todo o caos no norte. No entanto, Lornius acha essa ideia ridícula, argumentando que não há como uma pessoa causar tal destruição, especialmente com o santo já enviou para lidar com a situação. Bargo admite que parece improvável, e que ele realmente não acredita em si mesmo.
mesmo, mas insiste que é melhor ser cauteloso. Desde que encontrou uma bruxa de verdade, seria extremamente perigoso. Bargo acha estranho que o reino tenha enviado duas noites sagradas tão abruptamente, especialmente porque eles estão indo para as terras amaldiçoadas. Ele pressiona Vertel para revelar o que exatamente eles deveriam lidar, porque se for como uma bruxa, Bargo está desistindo na hora. Vertel não tinha detalhes sobre o que esperava eles na floresta, mas ele garantiu a Bargo que não poderia ser muito sério. Se ele tivesse que pular, ele diria oi, provavelmente relacionado ao recente influxo Darkiel na área. O reino provavelmente só os queria para garantir que os elfos não estivessem causando problemas. Ele está enganado ao pensar que Lórnios e Bargo confie completamente nele. Como os elfos negros são amplamente considerados pelo povo do reino como assassinos mortais e portadores de maldições, Lórnios está especialmente preocupado que, se os elfos negros forem deixados sem controle, eles poderiam eventualmente se tornar poderosos o suficiente para ameaçar o reino. Por causa disso, ele quer eliminá-los. No entanto, Verde o interrompe, lembrando-o de que sua missão é estritamente para a investigação. No momento em que as coisas se tornam perigosas ou violentas, suas ordens são para recuar. Karga se sente aliviado ao ver que Verdil está sendo razoável. Como ele não tem interesse em participar de um massacre, Lórnios, por outro lado, não consigo entender por que Verdil perderia a chance de acabar com os elfos negros. Verdil simplesmente menciona a família Lórnios, implicando que ele não está disposto a se jogar em uma luta mortal sem um bom motivo, mesmo que Lórnios não se importe de arriscar sua vida. Os outros mercenários têm famílias, eles esperam voltar a isso. É por isso, a menos que seja absolutamente necessário, Verdil se recusa a colocar suas vidas em perigo. Lorneus ainda não está convencido de que os elfos devem ser poupados, mas seu desejo de se reunir com sua família vence. No final, ele escolhe seguir ordens. Enquanto isso, Takuto reúne todos os seus cidadãos em um só lugar, insistindo que eles testemunharam algo importante. Eles parecem confusos enquanto ele fica silenciosamente ao lado de um monte de frutas da árvore de carne, até que ele levanta a mão, canaliza mana para ele. Todos assistem com antecipação, curioso para ver o que vai acontecer a seguir. Para seu espanto, a pilha de frutas de repente se transforma em um inseto escoteiro. Bem diante de seus olhos, o grupo maravilhado. Puto tinha essencialmente trouxe uma nova forma de vida à existência. Apenas um movimento simples. Adu então declara que este é apenas um vislumbre das verdadeiras capacidades de Takuto e exorta todos a continuam se dedicando a ele. Um pouco depois, Puto retorna ao seu trono, sentindo-se aliviado por ninguém tê-lo questionado muito sobre como o bug do Scout foi criado, principalmente porque ele realmente não entende por si mesmo. Ele e a TU estão apenas seguindo os passos do jogo para fazer acontecer, mas vendo isso se desdobrar na vida real, é difícil entender a ideia de que apenas infundir uma pilha de frutas com maná poderia realmente trazer algo à vida, com a capacidade de produzir soldados com segurança. Agora confirmado, Otto declara: é hora da próxima etapa de seu plano. Forjando um herói, o processo será lento. Como Takuto deve reunir mana suficiente para o ritual, mas uma vez completo seu poder será quase ilimitado. A TU mal consegue conter sua emoção e ansiosamente pergunta qual herói ele convocará primeiro. Sem hesitar, ele escolhe Ayla, a rainha dos insetos, porque ela oferece as melhores vantagens. No início da presença de Ayla sozinha, fortalece todos os soldados do tipo inseto na floresta, transformando até mesmo insetos batedores em lutadores formidáveis. Mas seu verdadeiro valor está em sua versatilidade. Ela pode gerar marva, soldados para combate e construção, acelerando drasticamente o crescimento de Minagras. A TU elogia Takuto por sua brilhante escolha tática. Além das vantagens práticas de Ayla, ela também é a mais estável entre os heróis disponíveis. É um belicista faminto por poder, e o outro é um piromaníaco empenhado na aniquilação global, nenhum dos quais Takuto quer lidar nessa fase. Ainda Takuto sabe que terá que convocar os outros dois. Eventualmente, seu poder é simplesmente grande demais para ignorar. Ele só espera que eles não causem muito caos. Quando chegar a hora, afinal, ele prefere desfrutar de uma vida tranquila neste mundo. Enquanto isso, os Cavaleiros Sagrados encontram um gigante enfurecido da colina, e é claro que lidar com a situação não será simples. Lórnios imediatamente ordena que os mercenários se preparem para o combate, mas antes que a batalha possa começar, Vertel dá um passo à frente e instrui todos a se conterem, insistindo que ele vai cuidar disso sozinho. Lorneus começa a protestar, mas Verdel garante que será mais rápido assim.
E eles não podem perder mais tempo. Verdel se aproxima do gigante e começa a recitar um encantamento. Lorneus então informa os mercenários que Verdel está usando a arte secreta de Qualia, uma técnica que canaliza a energia divina para os ataques através da oração. O gigante tenta esmagar Vertel com seu clube, mas Vertel corta a arma sem esforço em dois. Força concedida pelas artes divinas pode ter suas habilidades físicas aprimoradas, mas para cavaleiros sagrados de elite como Verdel, é comparável ao poder de um dragão menor. Em outras palavras, o gigante nunca teve chance. Depois que Verdel matou o gigante, Cornelius começa a elogiá-lo por seu imenso poder e diz que com Virgil e sua equipe, eles podem definitivamente completar sua missão. Sem nenhum problema, no entanto, não parece satisfeito e diz a ele que eles não podem ter certeza de nada ainda. De volta com Takuto, ele está feliz devorando um hambúrguer, enquanto Ateu assiste com leve preocupação. Desde que eles chegaram, ele tem vivido de fast food, e embora ela não tenha a intenção de impedi-lo, ela sugere que ele deveria comer algo mais saudável, mas Takuto menciona que quando ele foi hospitalizado, ele passou seus últimos dias comendo refeições mais saudáveis. Agora ele só quer desfrutar de comida deliciosa. Agora que ele tem a chance, só então ele se lembra que ele tem algo importante ele queria discutir. Takuto pergunta a Ato se ela pode convocar Gia e Multer para uma reunião. Após este ato, concorda fazê-lo, mas ela está curiosa para saber do que se trata esta reunião. Então Takuto explica que, graças ao bug de olheiro adicional que ele conseguiu, ele agora pode ver mais da floresta. Então ele quer pedir conselhos a Gia e Multer sobre como eles devem lidar com isso. Ateu pergunta a Ato se ele está falando sobre a aldeia perto da floresta, e ele confirma sua maior preocupação é que, dado o quão perto está, é apenas uma questão de tempo antes que eles descubram a existência de Minegra. Felizmente, a aldeia não parece ser afiliado ao Santo Reino de Qualia, o que provavelmente os torna neutros, o que significa que há uma chance de negociações, mas se mais alguém aparecesse, isso significaria problema, já que viajar até aqui quase certamente significaria que eles estão aqui em uma missão específica. Takuto garante a Ateu que ela não precisa se estressar. Depois de tudo, não há sinal de que alguém os descobriu ainda. Ateu provoca ele, dizendo que esse tipo de conversa sempre convida a problemas, e Takuto ri junto, mas sua risada morre abruptamente quando ele percebe que, na verdade, as pessoas apareceram, e pior, eles parecem ser um esquadrão de soldados armados. Takuto quer evitar se destacar muito, então ele pede a Ato para lidar com os soldados. Ele também pede a ela para tentar ser pacífica primeiro, mas se isso não funcionar, então ela é livre para usar tanta violência quanto necessário. Fora da floresta, os cavaleiros se preparam para fazer o seu caminho, mas antes que eles possam prosseguir, Verdel sente algo incomum além das árvores e rapidamente diz a todos para pararem. Momentos depois, Otto sai vestindo uma capa e Verdel e Lorneus estão atordoados. Eles nunca esperaram encontrar uma jovem vivendo nas profundezas da floresta proibida. Verdel pede que ela diga quem ela é, e Ateu afirma ser um simples elfo escuro, morando na floresta com os parentes. Lorneus ainda nutre ressentimento em relação aos elfos negros, está prestes a dizer algo hostil, mas Virgil o impede e muda a conversa. Ele explica para Ateu que eles estão aqui apenas para explorar a floresta, e aí pergunta se ela estaria disposta a deixá-los entrar. Ateu gentilmente recusa seu pedido, explicando que os elfos negros preferem para não ter seu novo assentamento perturbado sem causa. Lorneus se ofende, irritado que um mero elfo das trevas rejeitaria uma demanda de servos sagrados de Deus. No entanto, antes que ele possa responder mais, Vertel ataca ele para manter a boca fechada. Antes que ele piore as coisas, Bertel tenta convencer a Ateu a conceder-lhes acesso, mencionando a revelação divina seu santo recebeu sobre uma calamidade iminente escondida dentro da floresta. Lorneus começa a entrar em pânico, chocado que Verdil compartilharia abertamente tal classificação, segredo nacional, com um completo estranho. Verdil diz a Lorneus para ficar quieto novamente, mas Lorneus protesta, dizendo que compartilhar uma revelação divina sem autorização viola as leis da ordem sagrada. Ele ameaça denunciar Verdel assim que eles retornarem ao Qualia, mas Verdel diz que ele pode fazer o que quiser. Então, voltando para Ateu, ele pergunta mais uma vez se ela vai permitir que eles entrem. Mesmo assim, Ateu ainda recusa seu pedido, dizendo a Verdel não há necessidade de investigar a floresta, já que não há nada perigoso ou sinistro dentro dele. Verdel pode dizer que ela está mentindo, mas ele decide não pressionar mais a questão. Em vez disso, ele se vira para o grupo e anuncia que eles estão voltando. Burdon não é tolo, ele pode sentir isso. Ateu está em um nível completamente diferente. Ele também entende que o movimento mais inteligente agora é puxar para trás
trás e reagrupar, antes de tomar qualquer outra ação. No entanto, Lorneus não entende isso. Em vez disso, ele ataca acusando Verdil de abandonar a missão e declarando que ele está removendo-o do comando. Lorneus declara que eles estão indo para a floresta para investigar e ordena aos mercenários que o sigam. No entanto, já que Lorneus foi quem os contratou, eles são obrigados a obedecer suas ordens. Aproveitando a oportunidade, Lorneus ataca os homens para capturar Ateu imediatamente. Por desafiá-lo antes, os mercenários começaram a cercá-la. Ateu se sente desanimado. Todos os seus esforços para resolver as coisas pacificamente foram em vão. Ele realmente tentou, mas no final não importava. Pouco tempo depois, Lorneus recupera a consciência no chão, tudo coberto de sangue. Ele vê Ateu esfaqueando todos os mercenários, enquanto Verdel fica de guarda sobre ele, anunciando que eles localizaram a bruxa. Verdel diz ansiosamente a Bargo para garantir que ele receba um dos mensageiros de volta para casa, para informá-lo sobre o que acabou de acontecer aqui, mas Bargo diz que isso não será possível, porque Ateu acabou de eliminar todos os seus mensageiros com aquele único ataque. Enquanto isso, Ateu está sempre confiante. Ela diz a eles para não se assustarem agora, afinal, ela é o tipo exato de monstro. Eles têm procurado, os cadáveres dos soldados caíram no chão e Lônia está pecada de medo. No entanto, Verdel ainda permanece forte. Ele os exorta a não perderem a calma, que ou eles são mortos agora, ou lutar até o fim. Ele ordena que todos tomem suas posições de combate e pronto suas armas, mas Ateu não parece nem um pouco intimidado por isso. Ela honestamente acha meio divertido. Eles pensam que serão capazes de derrotá-la. Eles enviam uma frota inteira de tiros de flecha nela, mas ela bloqueia sem esforço cada um, com seus tentáculos enquanto sorria. Vertel e Lônia não podem acreditar em seus olhos. Tudo estava indo tão bem que ela apareceu. Agora Ateu planeja acabar com eles de uma vez por todas. Mas antes que ela faça, ela os deixa saber que o que está prestes a acontecer é tudo culpa deles, por tentar bisbilhotar onde eles não deveriam. Neste ponto, Lônia está curiosa sobre o que é uma bruxa como Ateu e do que ela é capaz, então ele pede a Virgil para explicar. Virgílio admite, ele foi convidado a manter essa informação confidencial pela UPS mais alta, mas ele acha que está prestes a morrer de qualquer maneira, então nem importaria. Acontece que quando um santo recebe uma revelação e os escalões superiores confirmam, esse monstro é então classificado como uma bruxa. Ele tem fortes razões para acreditar. A mulher diante deles é esse mesmo ser. Lônios ouve sua explicação e entende que ambos estão ferrados. Ateu pergunta se eles terminaram com todo o bate-papo. Ele está prestes a acabar com ele, mas Virgil e os outros não vão cair sem lutar. Ele diz aos mercenários para recuar. Ele e Lônia vão cuidar disso. Ambos avançam com suas espadas na mão, fazer contato com tentáculos de Atos. Atos sorri dizendo, eles são muito mais lentos e fracos do que ela esperava, mas as coisas tomam um rumo inesperado. Enquanto ambos conseguem cortar seus tentáculos, a para si mesma não pode acreditar em seus olhos. Depois que Lônia e Virgil criam alguma distância, eles concluem que seu plano de jogo será, primeiro de tudo, cortando seus tentáculos nojentos, mas Ateu não entra em pânico. Ela estranhamente começa a acariciar o tentáculo que foi cortado. Verdel interrompe isso com um golpe de forehand, que corta mais um de seus tentáculos. Lônia segue e corta um também, faz Ateu finalmente começar a suar. Ateu só tem 2 tentáculos restantes, então ela os usa para tomar 2 de seus paladinos como reféns. Ela admite que ela pode tê-los subestimado um pouco. Eles agora provaram ser bastante mais forte do que ela pensava. Ela está familiarizada com o quanto os humanos cuidam uns dos outros, então ela planeja usar esses paladinos como escudos de carne. Sabendo plenamente que Verdel e Loniaus não atacarão, Verdel pede a Loniaus para manter a calma. Ele diz a Loniaus para pensar sobre o quadro geral. Se eles sacrificarem esses 2 paladinos e derrotarem Ateu, sua vitória significaria acabar com isso de uma vez por todas. Ambos cobram simultaneamente na Ateu para dar o golpe final. Ateu fica chocado ao vê-los dispostos a atacar, sabendo que isso significaria matar 2 de seus soldados. Ambos cortam os soldados e estão prestes a acertar um ataque decisivo, mas é quando Ateu decide mostrar suas verdadeiras cores. No próximo momento, Lônio abre os olhos e se encontra ainda vivo no chão. Mas quanto a Vertel, vamos apenas dizer que ele não vai voltar para casa. Seu corpo cai no chão e o sangue vaza. Neste ponto, Lônios não entende o que está acontecendo, porque eles já haviam cortado todos os seus tentáculos, mas Ateu informa que ela pode regenerá-los tanto quanto ela quer. Isso significa que ela estava brincando com ele desde o início. Lônia não tem mais truques na manga, então ele apenas diz aos outros paladinos para sair de lá o mais rápido que puderem. Pelo menos uma pessoa tem que voltar viva para avisar seu reino sobre isso. Ouvindo
Ouvindo essa ordem, os paladinos fazem uma pausa para isso. Como um último esforço, Lonius tenta um ataque furtivo em Ateu com sua espada, mas ela o bloqueia facilmente desenhando uma espada própria. Lonia estremece em choque enquanto se pergunta como ela é capaz de usar a espada sagrada das artes. Ateu balança a espada de brincadeira, enquanto ela diz a ele que ela absorveu tanto a espada e suas técnicas de Virgil. Todo o esforço diligente que ele colocou e o round tudo se tornou dela no momento em que ela o matou. Ateu não está surpreso que Verdel era um paladino de alto escalão. Ele estava preocupado com toda a sua segurança até seu momento final, mas é tão triste que ele acabou sendo morto porque Lonius não conseguia manter a boca fechada. Ambos vão e voltam na batalha até Ateu perguntar se ele ainda quiser ver sua esposa e filha novamente. Lonius está atordoado. Como ela poderia saber sobre sua família naquele momento? Lonius chega à realização que Ateu também ganhou os sentimentos e memórias de Virgil depois de matá-lo, e ela só ficaria mais forte com quanto mais pessoas ela mata. Ainda Lonia se sente um tanto nobre, porque enquanto ele está aqui segurando os outros mercenários podem escapar de volta para o reino, mas as coisas tomam outro rumo sombrio. Enquanto ouve um dos mercenários gritar de dor, Ateu diz a ele que deveriam ser os elfos negros. Ela os trouxe lá de antemão e ordenou-lhes que não deixassem um único homem escapar. Ateu diz a Loniaus para não ficar tão surpreso que, afinal, ela nunca disse a ele que estava sozinha. Loniaus ouve isso e grita a plenos pulmões em choque. Então, como um último esforço, ele tenta acertar um ataque rápido nela, mas, como esperado, ela se opõe facilmente. O sol se põe alguns momentos depois. Ateu usa seus tentáculos para pendurar Lonius de cabeça para baixo, depois do qual ela diz a ele que as coisas só acabaram assim porque ele era muito teimoso para ouvir as ordens de Vertel. Se ele tivesse ouvido Virgil, ela assume, ele teria voltado para casa seguro para sua família, ele teria sido capaz de desfrutar da paz, felicidade de uma vida comum. Agora, ela diz a ele o que vai acontecer com ele. Com tudo que ele escolheu, ela vai matá-lo e depois caçar sua família e matá-los. Adu diz, ela vai atormentá-los até que implorem pela morte. Só então ela vai matá-los. Depois disso ela irá para todas as aldeias da cidade. Todos eles pararam no caminho para cá, e matar cada pessoa viva lá. Não haverá realmente muito sentido em fazer isso, mas ela pode muito bem matá-los de qualquer maneira. Então quando eles perguntam por que ela está fazendo isso, ela vai dizer a eles que era tudo por causa de suas ações tolas. O pensamento disso faz Lonia começou a tremer de medo. Ele então implora a ela para poupar sua vida, mas ela não está realmente com humor para perdoar. Então ela o rasga em pedaços enquanto ele grita de agonia. Depois de feito, a única coisa que resta é o anel de Lonia e fica na ampla poça de seu próprio sangue. Só então, Gia vem relatar, dizendo que acabaram com todos os mercenários. Assim como ela perguntou, Ateu está satisfeito em saber que, e ela tem certeza que o rei Kudo também. Adu diz a eles que ela está voltando para a base. Ela lhes dá a responsabilidade de eliminação dos cadáveres, mas antes que ela deixe Gia, parecendo um pouco preocupado, pergunta se ela realmente pretende para fazer todas as coisas que ela disse a Lonia antes de matá-lo, mas Adu diz a eles, ela definitivamente não vai fazer tudo isso. Ela se considera uma pacifista, e ela estava apenas dizendo todas essas coisas para mexer com ele. Ateu percebe que ela está atrasada, então ela corre de volta para se encontrar com Takuto. Gia vê que ela está com muita pressa, então ele pergunta a ela se há algo a incomodando. Eu também respondo que ela tem algo muito importante. Ela precisa contar a Takuto imediatamente. Algum tempo depois eu também encontra-se com Takuto e o informa sobre a existência de bruxas. Neste mundo, Takuto ouve isso e fica bastante surpreso, porque bruxas não existiam nas Nações Eternas, jogo que dizia. Otto conclui que este mundo definitivamente não é o mundo do jogo. Takuto meio que já viu isso chegando, mas ele agora tem que aceitar o fato de que eles vieram para outro mundo inteiramente. A mecânica do jogo tem sido aplicável até certo ponto, mas Ateu acredita que eles deveriam assumir. Este mundo funciona de forma bem diferente do que eles estão acostumados. Ela diz a Takuto que isso pode realmente ser uma coisa boa. Ela está se referindo à sua habilidade especial. No jogo, Ateu teve uma chance definida de roubar as habilidades de qualquer um. Ela matou agora. Ela é até capaz de absorver fragmentos de suas memórias. Ela acredita isso poderia se tornar uma arma poderosa em seu arsenal. Kuto concorda, dizendo que é tudo graças a essa habilidade dela que eles foram capazes de aprender sobre a situação em Qualia sem ter que enviar ninguém para investigar. É uma sorte para eles que Qualia não tem forças de sobra, graças ao desastre que aconteceu na província do norte. Com isso, ambos concluem que podem facilitar
facilitar as coisas por um tempo, mas eles ainda não conseguem ficar muito confortáveis, porque eles assumem que Qualia provavelmente tomará algum tipo de ação depois que o esquadrão de investigação foi exterminado. Takuto lembra a TU. Qualia não tem nenhuma informação de Mine Eagles Ha. Então mesmo que eles façam qualquer coisa, eles teriam que fazê-lo com cautela. Preocupa mais Takuto é que causou o desastre em primeiro lugar. De acordo com as memórias roubadas da ATU, a perturbação do norte foi causada por uma bruxa, mas infelizmente eles não têm nenhuma outra informação sobre aquela bruxa. Então Takuto não pode tirar nenhuma outra conclusão. A única coisa que eles sabem é que a bruxa causou dano a par com os exércitos para cidades da província do norte, e Atu diz que o nome dela é Irakino. A cena então muda para onde vemos Irakino, uma garotinha vestida com uma roupa toda vermelha. Ela chama seus asseclas zumbis e diz a eles que sua próxima parada é a próxima cidade. Enquanto isso, Takuto e Ato ainda estão pensando. A recente perturbação no norte sugere que um monstro capaz de causar destruição em nível de exército apareceu em muito pouco tempo. Takuto considera a possibilidade deles vindo a este mundo assim como ele e Ato fizeram. De qualquer forma, é óbvio, eles têm alguém que está no mesmo nível de força, como a unidade de heróis. Takuto suspira. Percebendo que a situação em que estão não parece boa, Ato pergunta a Takuto se ele quer entrar em contato com eles, mas Takuto não acha que seria uma boa ideia. Não há como eles se darem bem. Ato expressa sua frustração, dizendo ele sempre tem que continuar lidando com um problema depois do outro. Ainda agora, eles sabem, a bruxa tem a mesma força de combate de uma unidade de herói. Melhor coisa para eles fazerem agora é criar um novo herói. Takuto estava inicialmente pensando em criar o herói chamado Ayla, mas dadas as circunstâncias em que estão, ele precisa reconsiderar e se concentrar em um com mais potencial de combate. TU está feliz em saber que ela está disposta a ajudar de qualquer maneira der. Também menciona que ele tem pensado em alterar suas políticas um pouco. Ele está pensando em forjar uma aliança. Ele acha que seria melhor se eles tivessem outra nação do lado deles, já que eles são claramente inimigos de Qualia e da bruxa, quem eles realmente não têm tanta informação sobre. A TU entende seu ponto, mas não acha que isso seria possível, porque ambos estão alinhados ao mal, mas Takuto está confiante de que seria possível com uma nação alinhada neutra, especialmente se ele fornecer alguma forma de valor para eles. A nação alinhada neutra. Ele está se referindo à nação que fica no leste. Ele planeja investigar aquela nação. Enquanto eles fortalecem suas forças, ele precisa descobrir se eles estariam dispostos a cooperar ou não. Agora que está fora do caminho, a TU se afasta por alguns momentos, mas volta para ele, pergunta se ela o deixou chateado depois que ela foi um pouco longe demais. Ao lidar com os paladinos, Takuto tem um sorriso brilhante, enquanto ele diz a ela para não se preocupar com isso. Ele nunca se ofenderia com qualquer coisa que ela faça. Tudo que ele quer é que ela continue apoiando-o. A TU se ilumina de alegria ao ouvir isso. Ela promete apoiar Takuto até o fim e com cada fibra de seu ser. Depois de uma longa semana de construção pelos Dark Elf, o novo palácio de Takuto está finalmente completo. Takuto e a TU estão emocionados com o quão bonito parece quando eles entram. A TU olha em volta, amando as decorações. Mesmo que eles ainda tenham muitos problemas pela frente, ela acredita que é aqui que sua história real começa. Takuto concorda e diz que quando eles têm algum tempo livre, eu deveria pensar em tornar o palácio ainda maior. Animado, a TU diz, o reino de Takuto será servido pelos maiores heróis da Terra. Sua emoção desaparece rapidamente. Quando ela percebe, ela esqueceu de designar alguém para dar de Takuto. Ela começa a se chamar de Serva Terrível, mas Takuto diz a ela que ela está sendo muito dura consigo mesma. A TU pergunta se ele tem algum pedido especial para um servo. Depois de pensar por um momento, ele nervosamente diz, ele quer alguém que seja fácil de conversar. Por causa de suas pobres habilidades sociais, Takuto não foi capaz de falar muito com os elfos negros. Ele está se sentindo solitário. A TU ouve isso e diz a Takuto para não se preocupar. Ela tem uma ideia, mas Takuto se sente desconfortável, já que nada de bom geralmente acontece. Quando a TU fica tão animado alguns minutos depois, Molter, Gia e Emily chegam à sala do trono. Falando por ele, a TU diz Molter para reunir todas as meninas da área, porque o rei Takuto os quer. Takuto e Molter congelar em choque com como isso soa. O verdadeiro plano de Atu é para as meninas passarem um tempo com Takuto para que ele possa praticar sua habilidade de comunicação com as pessoas. Molter pergunta ansiosamente por que ela daria tal ordem. A TU responde que é porque o rei gosta de garotinhas. Os elfos negros estão sem palavras, esperando que não seja o que eles estão pensando. Takuto se sente envergonhado e lamenta ter deixado a ATU cuidar disso. Um pouco mais tarde, todos se acalmem quando a ATU explica que o rei Takuto só precisa de uma criança por perto para ajudar em suas necessidades diárias. Eles se sentem aliviados, mas ainda não entendem
tem que ser uma garotinha, quando um garotinho poderia fazer o trabalho também? Desta vez Takuto fala por si, ele diz que quer menina. Por uma questão de liderança futura nesta terra, ele notou que os homens sempre têm as chances, então ele quer que as mulheres tenham a oportunidade de brilhar. Os elfos o elogiaram por seu pensamento profundo. Takuto dá um suspiro de alívio. A coisa sobre homens e mulheres era apenas uma desculpa. Ele está feliz que eles acreditaram. Ele não quer que eles saibam. A verdadeira razão é que ele é estranho e antissocial. Com o assunto resolvido, Teu diz aos elfos para trazerem seus melhores jovens para servir ao rei Takuto. Takuto começa a se sentir animado, pensando que isso pode ajudá-lo a superar sua timidez, mas então as coisas tomam um rumo inesperado. Quando todas as elfas começam a chorar, assim que eles chegam a Teu, vê que Takuto está ficando irritado com o choro constante. Então ela imediatamente liga para Multer e o repreende, porque quão fracos são os filhos de sua terra. Tudo que Multer pode fazer é se desculpar. Então Gia se vira para ele e pergunta se ele trouxe os gêmeos para o rei Takiudo. Multer rapidamente diz que não, porque trazer aqueles dois antes do rei seria desrespeitoso. Ato ouve isso e é meio curioso. Então ela pergunta do que eles estão falando. Multer explica que em sua cidade há um par de meninas gêmeas sem família. Eles são realmente sábios, mas ele sente eles não seriam adequados para servir como rei. Atendente Sateal está intrigado. Garotas sábias assim são perfeito para os atendentes do rei Takuto. Independentemente, ela ordena que eles tragam os gêmeos para que eles possam decidir por si mesmos se deve usá-los ou não. Multer está prestes a convocar as meninas, mas Gias diz que já estava um passo à frente. Ele diz que já ligou para eles, pensando que o rei pode querer conhecê-los pessoalmente. Com isso, Teu diz a ele para trazer os gêmeos imediatamente. Logo depois que duas adolescentes elfas entram e se apresentam como Maria e Caria, Takuto nervosamente os cumprimenta, enquanto a Duz encara friamente e rapidamente sente que eles tiveram um passado sombrio. Ela percebe feridas na pele de Caria e pergunta como ela os conseguiu. Caria explica que eles vieram de uma doença. Rei Takuto oferece sua simpatia, mas Caria diz a ele para não ter pena dela, dizendo que é o que ela merece. O Elder Multer assume que o rei iria querer mais detalhes, então ele explica que as feridas foram causadas por uma praga. Embora Caria tenha se recuperado totalmente, cicatrizes permanecem como para Maria. Ela também passou por experiências profundamente traumáticas. Quando Adu pergunta o que aconteceu, os olhos de Maria frios, e ela diz que comeu a própria mãe. Teu está chocado e rapidamente procura Multer para uma explicação. Ele nervosamente explica que sua mãe era uma mulher. Todo o clã estava orgulhoso e a escolha foi extremamente difícil. Takuto entende imediatamente. Depois de serem expulsos de suas casas, os elfos negros tiveram que viajar para longe, sem equipamentos ou suprimentos. Ao longo do caminho eles enfrentaram muitas dificuldades, incluindo fome sem outra escolha. Sua mãe se ofereceu como um sacrifício e eles tiveram que comê-la para sobreviver. Taku está impressionado que as duas meninas estão aqui, sem medo, apesar de seu passado. Então Maria caminha até Takuto e, casualmente, começa a falar com ele. Takuto pergunta se ela estaria disposta a cuidar dele, e ela concorda a partir daquele momento. Takuto a declara um candidato à liderança de seu grande Mineagra. Teu fica chocado ao ver Takuto tendo uma conversa normal com Maria, sem ser estranho ou estranho. Quanto a Keria, pergunta se ela está disposta a aceitar o trabalho também. Ela nervosamente diz que ela tem o dever de ficar com sua irmã mais velha, então se Maria está aqui, ela fará o possível para trabalhar ao lado dela. Isso é bom o suficiente para Takuto. Então ele concorda em torná-los seus atendentes. Ouvindo isso, Teu diz a eles que é seu dever cuidar do rei Takuto. Não importa as circunstâncias. Cerca de uma hora depois que as meninas saem, Multer se ajoelha diante de Takuto e diz: há algo importante que ele deve saber. Ele explica que desde que as meninas perderam a mãe, nenhum deles chorou, nem mesmo uma vez. Takuto estremece em choque. Walter diz: seus corações foram fechados desde então, e ele implora Takuto para cuidar deles, com tolerância e misericórdia. Mais tarde naquele dia, as meninas provam ser muito mais desajeitadas do que o esperado, derramando água em Takuto pela terceira vez naquele dia. Teu entra claramente desapontado com falta de jeito. Deixando isso de lado, ela diz a eles que uma reunião está prestes a ser realizada. Ela quer que Maria e Caria compareçam, e os avisa para não causar nenhum problema. Na sala de reuniões, Emily dá seu relatório sobre os projetos de construção em andamento. Ela começa dizendo que agora o Palácio do Rei está terminado, eles têm muito trabalho de sobra, seu suprimento de madeira é estável, e eles têm muitos outros recursos também. Com tudo o que considerou, ela acredita que eles podem começar a construir uma nova instalação. Taku concorda e ordena que ela comece a construir uma clínica. Isso foi realmente ideia de Takuto, pois ajudaria a garantir
garantir a saúde e a segurança dos seus cidadãos. Conforme instruído, Emily diz que começará a construção imediatamente. Próximo na agenda é o estado dos recursos. Otto pergunta quem está no comando, e Emily se levanta novamente, dizendo que ela é responsável por isso também. Otto revira os olhos, percebendo que eles realmente precisam de mais funcionários. Ainda ML. Relatório que seus suprimentos de alimentos e materiais são estáveis. Graças ao rei Takuto, eles agora podem fornecer necessidades diárias. Eles não podem se produzir, no entanto, já que esse processo usa mana. Seu equilíbrio entre entrada e saída ainda precisa de melhorias. A TU diz que usando mana para a produção de emergência é conveniente, então eles vão continuar fazendo isso, pois é uma despesa necessária, mas eles precisarão se concentrar na construção e pesquisa, maneiras de aumentar a produção de mana. Ele deseja boa sorte ao ML a gerenciando isso também, já que mana é agora o top. A TU avança para o progresso da pesquisa. Multer fala dizendo, ele e sua equipe terminaram sua pesquisa sobre magia militar, ele é o único em seu clã, pode usá-lo agora, mas, com treinamento, ele está confiante de que seus subordinados aprenderão também. Ele também acredita que lançar magia poderosa, usando a ruína mana do palácio, será importante para o seu futuro. No entanto, dadas as políticas do Takudo, ele duvida que será usado com muita frequência. Ato concorda, dizendo que enquanto a magia militar é útil em combate, não tem utilidade em assuntos domésticos. Para sua pesquisa, ela quer prosseguir como planejado e seguir em frente para os 6 elementos principais da árvore mágica. Não há razão para pesquisar mais nada nesta fase. Concorda com ela. Enquanto essa abordagem pode torná-los desequilibrados em magia, ele acredita que se especializar em um campo será melhor para eles. Por último, o chefe dos militares dá seu relatório, então Gia se levanta. Ele explica que eles adicionaram 5 novos insetos de pernas longas para suas forças. Esses insetos estavam principalmente fora, examinando as terras desconhecidas, ao redor das terras amaldiçoadas. No entanto, ao contrário de dentro das terras amaldiçoadas, terra além da floresta, principalmente planícies, já que eles estão se concentrando em ficar escondido, eles não podem realizar nenhuma investigação ousada agora. A TU ouve e menciona que o rei Takudo já recebeu um relatório detalhado sobre seus arredores. Dada a necessidade de descrição, ela ordena que Gia atribua todos os insetos de pernas compridas para patrulhar suas fronteiras. Ele quer todos eles focados nele, garantindo-lhe que ela pode lidar com sua defesa por enquanto. Seu encontro com os paladinos é a prova disso, e a Gia pode confirmar. Mudando de assunto, Ateo anuncia que eles oficialmente decidiu produzir um novo herói. Takuto então diz que escolheu convocar a Ayla, a rainha dos insetos. Todos estremecem com a notícia. Sato pede à equipe de recursos se eles tiverem os materiais necessários para convocar Ayla. Multer dá um passo à frente para relatar pessoalmente. Eles já reuniram madeira suficiente e rações e os transportou para o local do ritual. Takuto percebe que tudo que eles ainda precisam é de mana. Com isso, a agenda de hoje terminou. Já Takuto não tem outros assuntos para discutir. A reunião é suspensa quando eles saem da sala de reuniões. Maria escorrega e deixa cair todos os documentos da reunião. Karia tenta ajudar, mas acidentalmente rasga um deles. Ambos olham para Takuto para se desculpar, mas ele não com raiva. Ele simplesmente diz que está tudo bem. Um momento depois, Maria se aproxima dele e pergunta por que ele não matou ninguém. Mesmo que ele deva ser um rei do mal, Coreia se junta, perguntando por que um rei mau, como ele mostraria misericórdia. Maria até parece chateada por ele estar sendo tão gentil. Takuto vê que eles entenderam mal, então ele decide explicar. Ele começa dizendo que uma boa pessoa só pode fazer o que é certo. Eles não podem matar ou machucar os outros. Quanto a uma pessoa má, as meninas assumem que isso significa alguém que está sempre inclinado a fazer coisas ruins, mas Takuto diz a eles que isso não é verdade. Uma pessoa muito má simplesmente faz o que quer. Eles são livres para fazer o mal e o bem. Eles podem acreditar no que eles acham que é certo e ignorar as opiniões de todos os outros. Por causa disso, Takuto acredita é perfeitamente bom para ele ser gentil. Para as duas meninas, então bate nele. Sua falta de jeito foi intencional. Eles estavam tentando deixá-lo com raiva o suficiente para matá-los. Takuto acha de partir o coração que eles não podem se perdoar por sobreviver à custa da vida de sua mãe e agora buscar a morte como uma forma de salvação. Takuto desce de seu trono e se senta mais perto deles. Ele lembra as meninas que elas só estão vivas hoje porque sua mãe fez o que ela tinha que fazer para mantê-los seguros. As meninas admitem que sabem que, mas eles dizem que viver ainda é uma tortura para eles. As últimas palavras de sua mãe foram para eles viverem. Takuto diz a eles novamente que eles estão aqui porque o amor de sua mãe superou o próprio destino. Ele dá um tapinha na cabeça deles e diz: eles devem viver como quiserem para que seu amor seja recompensado. Ouvindo isso, as meninas caíram em lágrimas e o abraçaram com força, de ambos os lados. Uma hora depois, a TU entra e se assusta ao ver os gêmeos dormindo na mesma cadeira que Takuto. Eles estão claramente
claramente mais perto agora do que antes. Deixando isso de lado, ela pede a Takuto para ir à sala de reuniões, para que ela possa dar seu relatório. Seu relatório é sobre uma cidade em Forgon, uma nação composta principalmente de humanos e homens besta. A cidade se chama Dragonton. A nação funciona em um sistema parlamentar, led por xamãs conhecidos como os funcionários. Sakudo observa que tal nação multirracial misturaria muitas culturas e ideologias, tornando a diplomacia promissora. Ainda se pergunta por que eles construiriam uma cidade aqui. Custaria muito para manter, comercializar e distribuir bens. Então a TU relata que há uma mina de veia de dragão dentro da cidade. Uma mina assim pode produzir mana. Então, ela acredita que eles devem protegê-lo o mais rápido possível. No entanto, Dragontin parece estar em alerta máximo. Eles só observaram a distância, mas viu que estava sob ataque de bárbaros. Como ogros e goblins, os defensores pareciam estar lutando e não tinha reforços vindo. Se a cidade estiver sob cerco, TU diz que há uma grande chance de refugiados fugirem. Acolhê-los poderia aumentar muito a população de Minegra. Com isso em mente, eles decidem enviar diplomatas para a cidade de Forgon. No dia seguinte, a TU e alguns elfos das trevas chegam à cidade de Forgon. Mas assim que eles chegarem lá, eles correm para um grupo de pessoas bestas, led por uma guerreira besta chamada Tonakapali. Tonakapali começa a suar enquanto olha para a TU, porque ela pode sentir uma aura pesada de escuridão em torno dela. Momento depois, a situação só piora quando seus soldados começam a tremer de medo. Tonakapali percebe rapidamente isso é por causa de seus instintos naturais de homem-fera. A TU diz aos elfos negros para se afastarem. Enquanto ela lida com o povo da besta ela mesma, eles se afastam assim como ela pediu, e só faz Tonakapali suar mais. Só de olhar para a TU, ela já pode dizer, este não é alguém que eles poderiam esperar derrotar. Pior se o impasse continuar. Ela tem certeza de que seus soldados entrarão em pânico e agir de forma imprudente. Estende seus tentáculos, pronto para terminar o povo besta ali. Mas só então, ela é interrompida por um garotinho fofo chamado Pepe. Sorrindo inocentemente, Pepe olha para ela e simplesmente pergunta o nome dela. Pergunta pega a TU completamente desprevenida, fazendo com que ela retrair seus tentáculos. Tonakapali, no entanto, é instantaneamente dominado pela raiva e pelo medo, convencido de que a TU se sentirá insultado e matará todos eles. Mas, para sua surpresa, a situação toma um rumo inesperado quando eles logo são vistos viajando pacificamente de volta a Minagura Jun. A TU admite que está surpresa. O povo da besta quer uma audiência com o rei Kuto, já que seu povo tinha acabado de enviar uma delegação para o próprio Dragonton. Quando Tonakapali ouve isso, ela percebe que é exatamente por isso que eles se cruzaram. Na estrada, Pepe então começa a conversar sem parar, mas ele fala tão rápido que a TU não consegue entender uma única palavra. Tonakapali percebe isso e rapidamente pede desculpas em nome de Pepe, sem rodeios, chamando-o de idiota. Deixando isso de lado, a TU pede se ela está realmente certa sobre deixar seus soldados atrás de Tonakapali. Acena com a cabeça e explica que o miasma aqui é muito duro para eles suportarem, então ela os fez esperar do lado de fora. Sua expressão então fica séria. Eles estão prestes a conhecer o grande rei Takuto, aquele capaz de comandar alguém tão forte quanto Adu. Ela só pode se perguntar que tipo de homem realmente os espera. Logo depois que eles chegam ao palácio, onde a TU apresenta Tonakapali e Pepe para o rei Takuto, Tonakapali congela, seus nervos apertando ainda mais. Não importa quanto ela tente, ela não consegue uma leitura adequada dele. É quase como se ele incorporasse a própria escuridão. Ela se lembra de como ela uma vez permitiu criatura para se estabelecer em seu território, nunca imaginando que essa decisão um dia volte para assombrá-la assim. Um flashback nos leva à cidade de Forgon, onde Pepe empunha seu bastão mágico e derruba um goblin gigante com um único golpe. Seus camaradas estão atordoados, torcendo e elogiando-o como xamã todo-poderoso. A atenção vai direto para a cabeça de Pepe, e ele descuidadamente abaixa a guarda. Foi quando o goblin supostamente derrotado, de repente mexe subindo para desferir um golpe esmagador. No último momento, Tonakapali intervém, convocando tentáculos vidro encantado que prendem a criatura firmemente. Com um monstro contido, os outros soldados só precisam se mover para terminar com um monstro morto. Os soldados voltam e veem Tonakapali repreendendo Pepe por ser tão descuidado, avisando que deixar a guarda baixa poderia ter custado a vida dele. Pepe tenta se defender, chamando ela de vovó, mas Tonakapali instantaneamente bate na cabeça dele. Ela grita com ele dizendo, ela disse a ele inúmeras vezes para parar de chamá-la de vovó, especialmente porque ela ainda tem 240 anos saudável. Deixando isso de lado, ela continua a dar um sermão em Pepe, lembrando de que ele é o único jovem titular do pessoal entre eles, então ele deveria parar de brincar e começar a agir mais como um líder. Mas apesar de suas palavras duras, Pepe apenas sorri casualmente e diz que vai tentar o seu melhor
melhor, vendo sua atitude indiferente, deixa Tony Capelli ainda mais preocupado, perguntando se ele será capaz de sobreviver por muito tempo, especialmente, já que eles estão prestes a entrar nas terras amaldiçoadas. Pepe não tem ideia do que ela quer dizer com isso. Tom Tanaka Pali explica que os sinais do apocalipse têm surgido de lá, por isso que eles foram ordenados a investigar. Ela o avisa que se os ataques bárbaros continuarem, não vai demorar muito antes que eles estejam todos mortos. Ela acrescenta que é ainda pior para uma cidade isolada, como Dragonton, já que eles não podem enviar o exército para lá, embora não haja prova que a fonte dos ataques está dentro das terras amaldiçoadas. Sua missão é confirmá-lo rapidamente. Olhando para trás, Tonako Poli lamenta profundamente sua decisão. Desejando ter ignorado os mais velhos e deixado Pepe para trás, então ela não o teria arrastado em um lugar tão perigoso. Mas logo após aquele pensamento pesado, Pepe de repente estende a mão para o rei Takuto. Pede que ele seja seu amigo. Tonako Poli quase tem um ataque cardíaco à vista, cobrindo rapidamente a boca. E implorando ao rei Takuto para perdoar tal desrespeito, Takuto faz uma pausa por um momento, lembrando como em sua antiga vida, ele estava sempre triste e solitário, e percebe que talvez não faria mal fazer um amigo. Com isso ele aceita o pedido de Pepe, dizendo que espera que eles possam se dar bem. Tony Capelli está completamente atordoada, enquanto Pepe pula de alegria comemorando. Ao mesmo tempo, Teu quase explode de emoção, parabenizando Takuto por fazer seu primeiro amigo. Ouvindo isso, os elfos negros que estão presentes começam a aplaudi-lo por um mar tão grande. Tonaka Pali apenas fica lá, assistindo incrédulo em tudo o que está acontecendo diante de seus olhos. Mais tarde naquele dia, Takuto dá uma festa de boas-vindas ao grupo de Pepe. Coreia entrega a Tonaka Pali uma bebida. Depois de um gole, ela fica surpresa com o quão delicioso é. A Teu sorri, dizendo que esperava essa reação, já que sua nação se orgulha em tomar as bebidas mais saborosas do mundo. Tonaka Poli está atordoada. Não só a bebida é incrivelmente doce, mas ela também nunca viu copos tão finos antes. Enquanto isso, Pepe fica muito animado depois de beber o suco de maçã. Ele até caminha até Multer e orgulhosamente mostra seus poderes vegetais. Assistindo esse culto, percebe instantaneamente que as habilidades sociais de Pepe são impressionantes. Ele já está se misturando com todos, algo que Takuto sabe que nunca poderia fazer sozinho. Ao mesmo tempo, Takuto percebe este é o primeiro amigo de verdade que ele já teve. Deixando-o inseguro de como agir, pensando sobre isso, ele decide, pode ser melhor mostrar um pouco de simpatia, para provar que não há intenções hostis. Então Takuto chama Pepe, pergunta se ele quer jogar um jogo. Toda a sala olha para ele em silêncio, o que faz Takuto se sentir estranho, mas então Pepe concorda alegremente, dizendo que adoraria brincar com isso. Os dois passam a tarde curtindo vários jogos juntos. Takuto está realmente se divertindo. Percebendo que esta é a primeira vez em anos, ele brincou com um amigo. Depois de outra rodada, Pepe sugere que Takuto deve vender a caixa de jogo para as pessoas em suas terras, já que eles certamente adorariam. Tonaka Pali entra em pânico e diz a Pepe para calar a boca, avisando-o para não dizer coisas assim. Para seu choque, Takuto realmente concorda. Ele imagina que eles já estavam planejando abrir o comércio com estranhos, então a ideia de Pepe funciona perfeitamente. Ainda há detalhes que ele precisa confirmar antes de tomar decisões finais. Com os jogos acabados, ele sabe que é hora de se concentrar novamente na diplomacia nacional. Cerca de uma hora depois, Pepe se inclina para trás em sua cadeira, depois de se encher de comida, mas Tonaka Poli bate na cabeça dele, repreendendo-o por ficar muito confortável. Naquele momento, Teu chama Tonaka Poli e finalmente pergunta por que ela veio para suas terras. Tonaka Poli está surpresa por ter demorado tanto para perguntar, mas ela explica que sua nação tem sido repetidamente atacado por bárbaros. Isso é incomum, já que os bárbaros normalmente evitam as grandes cidades, mas agora eles estão chegando em hordas enormes. Por isso que eles vieram aqui para investigar mais. Ouvir isso, Takuto entende instantaneamente a situação. Claro que eles têm pouca força militar e vieram pedir ajuda. Tonaka Pali está abalado com a rapidez com que ele descobriu, e ela começa a se preocupar que as negociações vão falhar. Se ele conhece sua fraqueza, ela imediatamente responde dizendo que suas defesas são fortes o suficiente para dar os bárbaros, mas a verdade é que eles preferem ter muito maior poder defensivo do lado deles, só por segurança. A Teu entende seu ponto. Concorda que este é um assunto muito sério para ignorar. Tonaka Pali então adiciona que 2 de seus guerreiros mais fortes, os titulares do pessoal, já foram enviados para investigar a situação, e dizendo-lhes isso, ela espera eles verão isso como um sinal de confiança em sua força. Ouvindo que os outros podem entender o raciocínio dela, então eles não argumentam contra isso. Mas só então Pepe de repente fala, dizendo,
que a verdadeira razão pela qual eles foram enviados para investigar é porque seu país entrará em colapso se eles não encontrarem uma maneira de lidar com a ameaça. Tom Capoli congela em choque como Pepe involuntariamente expôs a maior fraqueza de sua nação. Depois disso, a atmosfera tensa e estranha. Então Adu fala rapidamente para mostrar sua simpatia pela difícil situação em que seu país está. Adu garante Tanu Capali que eles não têm intenção de causar dano ao seu povo. Adu pode dizer que Tanu Capali ainda suspeita seres como eles devem estar tramando algo, mas ela explica que o povo de Minagro sempre voltam seus interesses para dentro, que a paz é o caminho escolhido. Quanto aos bárbaros, Otto a lembra que se o dragão Tim cair, Melnagro se tornará imediatamente o próximo alvo. Torna isso um assunto que os preocupa tanto. Ouvir isso, Dona Copali olha para eles com cuidado e pergunta se isso significa que eles estão realmente dispostos a ajudar. Ateu se vira para Kuto e pede sua decisão. Kuto simplesmente diz que os amigos devem se ajudar, então ele está disposto a emprestar sua ajuda. Tom Capoli ouve isso e fica aliviado. Tanakagami então pergunta o que eles querem em troca, explicando que desde que Pepe expôs sua fraqueza, eles agora têm todo o direito de tirar vantagem disso. Naquele momento, Ateu declara que eles vão assumir o controle da mina Dragonven. Tanakagami solta um suspiro pesado ao ouvir isso, mas ela sabe que não há nada que ela possa fazer. No entanto, Ateu adiciona que eles estão dispostos a partilhar juntos controle da mina, já que atualmente não precisam de um vasto suprimento de maná. O que ela insiste embora é o direito de decidir quais elementos a energia da mina será convertida em. Monokuma explica que, convertendo o maná puro da veia do dragão em elementos específicos é impossível agora, já que é uma tecnologia que levaria mais de 10 anos para desenvolver. Deixando isso de lado, ela se volta para Kuto e Ateu, e deixa claro que, não importa o quão tolo Pepe possa agir, ele ainda é o futuro de sua nação. Eventualmente ele liderará Forgon como representante dos titulares do pessoal. Em cima disso, Pepe é o melhor juiz de caráter em seu reino. Mesmo assim, ela se vira para Pepe diretamente e diz a ele que a decisão final é dele, já que, como titular do pessoal, ele tem o direito de decidir. Com isso, Pepe sorri e diz que concorda. Mais tarde naquele dia, eles realizaram outra reunião, reafirmar e discutir as decisões feitas durante suas últimas negociações. Emily começa com seu relatório, dizendo que concordaram em exportar disposições e brinquedos para abandonar e, em troca, eles vão importar necessidades diárias e produtos de metal. Multer admite que é um grande alívio, já que eles confiam muito no rei Kuto. Para aqueles todos, também reconhece que ganhar acesso à mina Dragonven foi sua maior vitória, e o deslize de Pepe realmente funcionou a seu favor. Ainda assim, eles concordam, eles precisam decidir sobre sua política, sobre as relações futuras com Fornegon. Nesse ponto, a transportadora levanta a mão e pergunta: tipo de lugar Fornegon é? Todo mundo está atordoado. Ela não sabe. Multer então fala dizendo: é muito importante aprender sobre o povo de Fornegon, seus valores e seus costumes. Takudo imediatamente percebe que este é um ponto cego para ele, que nenhum desses detalhes já foram mostrados no jogo. Ele veio de ouvir isso. Adu sugere: eles primeiro precisam investigar tal de Fornegon. Lua crescente, mas como está longe, pode demorar muito por enquanto. Eles sentem que deveriam priorizar Dragon Town, já que precisa de ajuda imediatamente. Molter então aponta: eles precisarão de um motivo adequado para entrar diretamente. Outra nação é quando Kuto sugere, enviando algumas pessoas à frente para prestar seus respeitos. Antes de enviar uma delegação formal, Molter se oferece como voluntário, mas Takuto rejeita a ideia, dizendo que Molter é importante demais para esse trabalho. Molter então sugere enviar Keria e Maria, pensando que lhes daria uma boa experiência, mas Takuto discorda novamente, dizendo que é muito perigoso para eles. Eles discutem para frente e para trás, até que Adu se levanta e diz que ela simplesmente irá, desde que Takuto se preocupa muito sobre outros sendo sequestrados, mas Mulder se recusa, dizendo como o segundo em comando do rei, ele não pode ir. É quando Keria e Maria falam, insistindo que eles querem ir, mesmo que haja risco envolvido. No início Takuto se recusa, mas depois que os gêmeos bateram nele com seus olhos de cachorrinho, ele cede, e relutantemente concorda. Ainda perguntas de Emily, se é sábio enviar os gêmeos sozinhos, mas Takuto a tranquiliza dizendo para não se preocupar, que ele já tem planos para seus guarda-costas. Após a reunião, a fica de mau humor na frente de Takuto. Ciumento que ele cedeu tão facilmente aos gêmeos, olhos de cachorrinho. Takuto tenta explicar, dizendo que não é o que ela pensa, mas ela não compra. Então, Maria e Keria se aproximam e o encorajam a contar a Ateu que realmente está em seu coração. Então Takuto pega a mão dela e diz a ela o quanto ele precisa dela, e que sem ela ele nunca teria chegado tão longe. Confissão faz Ateu corar, e ela até começa a imaginar o casamento deles, e vida futura juntos em sua cabeça. Ela cai de joelhos dominada
pela emoção e promete a Takuto que ela sempre estará ao seu lado. No dia seguinte, Takuto e os gêmeos ficam do lado de fora da clínica recém-construída. Maria pergunta se ele está doente, mas Takuto balança a cabeça, dizendo que essa não é a razão. Ele explica que eles estão aqui porque seus guarda-costas acabaram de chegar. No começo, os guarda-costas parecem intimidantes, mas eles quase imediatamente revelam seu lado pateta, animado, dizendo que honra é ter sido convocado pelo rei Takuto. Eles se ajoelham diante dele e pedem que ele os ordene. No entanto, ele deseja que a ATU esteja satisfeita com seu entusiasmo e diz que eles vão fazer muito bem como subordinados do rei Takuto. Tu explica que ele criou esses guarda-costas em preparação para o pior, embora ele só os tenha mantido em espera até agora. Ele pensou que eles seriam perfeitos para tal tarefa, já que eles possuem as habilidades certas. Embora ele admita, ele nunca esperou que precisaria usá-los tão cedo. Teria e Maria parecem confusas e pergunta a Takuto quem exatamente essas pessoas ajoelhadas diante deles são. Takuto responde que eles são seus médicos. Eles não só podem tratar lesões e doenças, mas eles também são treinados para lutar e proteger os outros, tornando os guarda-costas ideais. Otto dá um passo à frente e diz aos médicos para ouvir com atenção. Como ela está prestes a dar um anúncio, ela declara que sua missão é proteger Karia e Maria enquanto viajam para Dragon Town, onde eles observarão a cultura e o estado atual da Terra. Ouvindo isso, os médicos aceitaram alegremente a missão. Eles acrescentam que enquanto o realizam, eles vão se comportar como humanos para não despertar suspeitas desnecessárias. Maria fica animada ao ouvir esse plano, enquanto Takuto reflete para si mesmo, vendo como todos estão entusiasmados. Ele acha que esta pode ser a chance perfeita de agir, mas como um rei adequado, ele se aproxima dos médicos e anuncia que, embora ainda seja cedo, ele está disposto a conceder-lhes uma recompensa por proteger os gêmeos e seguir suas ordens. Os médicos se animaram imediatamente, curioso para saber qual será a recompensa. Takuto declara que lhes concederá nomes humanos. Ele os chama de Akira, Jiro e Sabiro, instruindo-os a carregar esses nomes de agora em diante. Os médicos estão muito felizes, emocionados em receber nomes humanos como recompensa. Enquanto Takuto observa a reação deles, ele continua a pensar consigo mesmo. Ele percebe que, ao contrário do jogo, as unidades neste mundo cada uma tem individualidade, e muitos são fascinados por humanos. Reconhecendo que a individualidade, ele sente que pode inspirar lealdade e trazer um potencial ainda maior deles, mas os médicos começam a ficar um pouco entusiasmados demais, e Takuto começa a se perguntar se talvez ele tenha ido longe demais dando-lhes nomes humanos. Querendo outra opinião, ele pergunta a Karia o que ela pensa sobre tudo isso. A julgar pelo rosto, ela parece um pouco sobrecarregada, mas ainda consegue dizer que está bem com isso, e que ela fará o seu melhor. A TU percebe sua inquietação. Então ela gentilmente diz a Karia que se ela estiver em apuros, ela não deveria hesitar em pedir qualquer coisa. Enquanto isso, na cidade de Dragonton, o prefeito Antique está caído em sua mesa, desmaiando porque ela está exausta da montanha de trabalho na frente dela. Ser prefeito não é nada como ela imaginou que seria. Quando ela conseguiu a posição, ela pensou que finalmente tinha escapado daquele miserável nação élfica e ganhou uma vida de liberdade. Ela sempre imaginou se apaixonar por um homem bonito, construindo uma família feliz e vivendo em paz para sempre. Em vez disso, ela está presa trabalhando com as forças das trevas, apenas para proteger sua cidade. Então, sua secretária entra e fica chocada ao ver o prefeito Antique em um estado tão miserável. Percebendo o quão feia ela parece, a égua esfrega rapidamente os olhos, se endireita, força um sorriso brilhante, como se nada estivesse errado. A secretária informa que há visitantes. Antique surpreso e imediatamente pergunta se eles tinham um compromisso. Quando ela ouve que eles não, ela diz à secretária para mandá-los embora. Ela não tem tempo a perder, mas então a secretária explica que os visitantes afirmam ser emissários de Minegra. Os olhos de Antique se arregalam em choque. Ela grita com sua secretária, repreendendo-a por não liderar com aquele detalhe importante. Em primeiro lugar, alguns minutos depois, o prefeito Antique cumprimenta seus convidados com um sorriso educado, apresentando-se como a prefeita de Dragonton, mas quando ela vê Maria e Karia flanqueado por guarda-costas intimidantes, ela começa a ficar nervosa. Algo sobre a atmosfera parece estranho. Ela se senta em frente aos gêmeos e agradece calorosamente por viajar todo esse caminho. Depois que as meninas se apresentaram, Antique imediatamente percebe que eles são Dark Elves. Ela já tinha ouvido falar que Minegra aceitaram os elfos negros como cidadãos, mas ainda assim ela não pode deixar de se perguntar que tipo de pessoas essas irmãs realmente são. Karia inclina a cabeça, confusa quando ela percebe Antique olhando para eles. Saindo disso, Antique rapidamente se desculpa, acrescentando que ela teria preparado uma recepção adequada se ela
ela soubesse que eles estavam vindo. Mas a visita deles foi tão repentina, ainda seus pensamentos continuam correndo. É incomum para os emissários serem meninas tão jovens, que por si só torna Antique suspeito. Há algo mais neles, então ela se lembra de ouvir o sobrenome deles antes. Senhora Tanakopali uma vez mencionou que havia duas irmãs com o nome Eufor, pessoalmente educado pelo próprio rei, para se tornarem os futuros líderes da nação. Antique congela quando a realização a atinge. Essas duas não são garotas comuns, eles são figuras públicas incrivelmente importantes. Sabendo o quanto o rei os valoriza, ela se preocupa e, se ela não os tratar com cuidado absoluto, pode se transformar em um problema sério, fazendo o possível para esconder seu nervosismo crescente. Antique pergunta-lhes o propósito de sua visita. A Coreia está prestes a responder, mas Jiro interrompe, dizendo que seria melhor se ele explicasse. Ele diz a Antique que eles estão aqui em resposta a um convite de Pep, o titular da equipe, para vir e jogar. Ele pede a ela para pensar neles simplesmente como alunos, aprendendo sobre a vida em uma nova nação. Giroscópio explica que este é apenas o primeiro passo para construir relações duras. Não é nada mais do que uma visita amigável por enquanto. Ele também deixa claro que Maria e Keria ainda são jovens, aprendendo, então ele prefere, se Antique absteve-se de envolvê-los em conversas oficiais, ouvir isso. Antique solta um suspiro de alívio. Ela estava preocupada que eles viessem para iniciar negociações, mas Jiro a tranquiliza mais uma vez, pedindo a ela para tratá-los simplesmente como turistas. Antique fica encantado em ouvir esta notícia, mas ela rapidamente percebe, ela ainda precisa cuidado para não ofender as meninas. Com isso em mente, ela os exorta a se sentirem livres para apreciar os pontos turísticos de sua bela cidade. Ela até se oferece para dar-lhes pessoalmente um tour, se eles gostariam que as meninas ficassem presas com isso, mas Antique sorri e diz, ela já está familiarizada com todos os cantos da cidade. Ouvir que os gêmeos estão encantados. Enquanto eles caminham, Antique continua a pensar consigo mesma. Ela sabe que precisa fazer o seu melhor para se dar bem com os gêmeos e deixar uma boa impressão, já que isso seria crucial para futuras negociações. Para ela é uma situação ganha-ganha. Dando-lhes um tour, ela constrói relações com eles, enquanto também consegue escapar de sua papelada chata. Com isso ela passa a tarde mostrando às meninas todos os lugares legais de Dragontown. Takuto assiste tudo através de um dos olhos do médico. Por favor, que as coisas estão indo bem. No final do dia, Antique acena adeus aos gêmeos. Quando a turnê chega ao fim, Maria então observa que Antique é uma pessoa muito gentil. Naquela noite, os gêmeos voltaram para sua pousada e rever a investigação que realizaram naquele dia. Koria pergunta a Maria o que ela descobriu e Maria responde que percebeu o povo de Dragontown está ansioso por causa dos inimigos atacando sua cidade. Um dos médicos pergunta como Maria conseguiu reunir informações tão específicas. Maria explica que Maria é altamente sensível às emoções dos outros. Se ela passar tempo suficiente com ele, ela pode ter uma vaga noção de como eles se sentem ouvindo isso. Giroscópio finalmente entende por que Maria pediu a ele para trazer um item especial. Keria, curioso, pergunta o que é Giroscópio. Explica que é algo que Maria pediu para ele comprar mais cedo naquele dia enquanto eles estavam na cidade. Quando ela desembrulha, acaba sendo grama popple, uma planta especial que pode causar forte euforia e alucinações. É tão perigoso que quase todas as nações proibiram seu uso, posse e cultivo. Como Jiro percebe que a planta é um narcótico, ele imediatamente pede a Maria para jogá-lo fora, porque é muito perigoso, e ela faz. Keria percebe que a planta estava em boas condições, livre de buracos de insetos, o que significa que não era selvagem. Provavelmente estava sendo cultivado por alguém na cidade. Com isso em mente, os médicos concordam que as ruas de Dragontown são realmente perigoso, e eles decidem ser ainda mais cautelosos. Quando eles saem no dia seguinte, eles visitam a mina Dragonven, e os gêmeos estão chocados em quão incrivelmente bonito. É só então eles encontram um homem chamado Vesta, que se apresenta como empresário na cidade. Koria agradece pela introdução e pergunta o que ele quer discutir. Vesta lentamente se aproxima, dizendo que já que ele é um empresário, ele obviamente quer falar sobre negócios. Ele explica que ouviu esta terra será controlada conjuntamente por sua nação, e por causa disso, ele pergunta se eles estão dispostos a cultivar capim-chopo. Aqui com ele ouvindo isso, Keria pergunta como Minagra se beneficiaria. Vesta explica que Purple Grass é vendido por um preço alto, e ele estaria dando a eles uma parte do lucro. Ele também diz que está disposto a adicionar alguns incentivos extras para tornar o negócio mais atraente. Aria pergunta de que tipo de incentivos ele está falando, mas Vesta sorri e diz, este não é o lugar para discutir isso. Em vez disso, ele pede que eles o encontrem de volta e após o pôr do sol, que eles possam repassar os detalhes. Vesta agradece por terem a mente aberta, entrega-lhes um pergaminho e depois sai.
No dia seguinte, os gêmeos visitam o escritório de Antique para tomar um chá. Eles admitem que ela tem tomado muito bem cuidar deles desde que chegaram. Antique responde que está tudo bem, já que permitiu que ela construísse uma rede com eles. Os gêmeos então dizem a ela que eles não são de alto escalão e não são tão importantes, mas eles esperam que ela confie neles. Se ela precisar de alguma coisa, Antique acha isso reconfortante. Então gentilmente pede que eles a apresentem da melhor maneira possível ao rei Takuto, e eles concordam em fazer. De repente, Vesta e seus homens invadiram a sala. Antique fica com raiva dele por invadir sem permissão. Vesta ignora e diz: ele está aqui para obter a resposta dos gêmeos à oferta de honra. Já que eles não apareceram como combinado, ele imaginou que viria pessoalmente para a resposta. Antique fica chocada ao ouvir que os gêmeos tinham negócios com Vesta pelas costas. Ele percebe que, se as forças das trevas se juntarem a alguém como ele, a cidade estará condenada, mas Caria mantém uma expressão séria e diz a Vesta que não há como eles trabalhar com um canalha como ele. Ela aponta que sua ausência na reunião deveria ter sido uma resposta suficiente. Caria então diz a Antique que eles vão lidar com Vesta e seus homens, e no momento seguinte o médico deu um passo à frente, pronto para lutar. É quando Vesta puxa uma seringa, recheado com extrato de grama popo concentrado. Uma única injeção faria alguém permanentemente viciado nisso. Caria diz a ele que esta é uma jogada tola, porque se eles colocassem a mão nela, isso significaria fazer um inimigo fora do povo de Minagra. Ela admite que eles podem ser apenas crianças impotentes, mas o rei Takuto que os enviou nesta missão é um rei incrível. Mas Vesta não se comove com suas palavras. Ele declara que não tem medo do rei. Takuto pode fazer o seu pior, então ele ordena que seus homens cuidem das meninas. Enquanto ele caminha com confiança em direção à borda da sala, um dos médicos de repente lança uma espada pesada nele. Enquanto isso, Takuto está de volta ao seu reino. Assistindo tudo se desdobrar, ele vê que os médicos têm a situação sob controle e admite, ele nunca pensou que eles seriam tão úteis neste mundo. Só então Emily fala, perguntando por que os médicos foram enviados como guarda-costas quando eles poderiam ter enviado guerreiros. Atou explica que os médicos foram a melhor escolha porque eles entendem todos os tipos de humanos e têm habilidades únicas. Como uma unidade, eles se destacam tanto em matar quanto em curar humanos. Eles amam humanos, mas nunca poderiam se tornar verdadeiramente humanos, por isso que eles são chamados de comedores de cérebro. Ouvindo isso, Emily estremece de medo. Em Dragon Team, os médicos massacram os capangas de Vesta e revelaram sua verdadeira natureza removendo suas vestes. Queria com um olhar frio, ordena que eles matem Vesta. Vesta implora por sua vida, mas Caria diz a ele que insultar seu rei é imperdoável. Rei Takuto sempre disse que o mal, as pessoas são livres para fazer o que quiserem, e com essa liberdade concedida, ela ordena que os médicos o matem. Depois que Vesta é abatida, Caria elogia os médicos por seu trabalho. Ela então olha para Antique que está claramente traumatizado e pede desculpas pela bagunça em seu escritório. Ela se oferece para pagar pela limpeza ou mesmo roupas novas, mas Antique apenas diz a ela para não se preocupar. Ouvir isso, Caria sorri feliz e agradece a compreensão. Antique, no entanto, perturbado, que essa garotinha não vê nada de errado. Com uma cena tão horrível, superada pelo medo, ela acaba se molhando. Os médicos notam, tentam agir com consideração. Dizem que vão se molhar também. Caria acha isso absolutamente ridículo. Então ela diz a eles para pararem e entrega uma queda pesada. Chute. A expressão assustada de Antique desaparece rapidamente. Como ela realmente acha essa parte engraçada? Foi episódio 8. Inscreva-se para não perder a próxima parte e assista ao próximo vídeo na tela.